Muito boa tarde a todos e a todas quantos nos acompanham. Estávamos a aguardar aqui mais um bocadinho para ver se chegavam mais convidados à sala, mas estamos cerca de 54 participantes. Vamos desde já dar início às conversas com urbanistas, mais uma sessão sobre o tema execução programada, concretização das unidades de execução, com o orador convidado Frederico Moreira. Esta é uma iniciativa com a parceria da Fundação Serra Henriques, a quem dirijo um agradecimento desde logo pelo apoio à Associação Portuguesa de Urbanistas no âmbito do ciclo de conversas com urbanistas. Agradeço a todos quantos nos estão a acompanhar, todos antecipadamente que entretanto chegarem, e passo a apresentar o nosso orador. António, peço desculpa, só convém avisar que está a ser gravado. Bom, Já iria dizer está bem, ótimo. que esta sessão está a ser gravada, será depois disponibilizada no YouTube. Estaremos aqui no máximo até às 20 horas, que será o limite da sessão, horário da sessão. O nosso convidado, Frederico Moreira, é urbanista, doutor em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é mestre em Planeamento pela Universidade de Aveiro e licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É docente da Universidade de Aveiro desde 2008, é membro do GovCop, Research Unit in Governance, Competitiveness and Public Policies, e membro ainda do L3P, Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro. É sócio-gerente da Jorge Carvalho Urbanistas, onde coordena as áreas da execução urbanística, planeamento urbano e mobilidade. Participou na coordenação técnica dos estudos da expansão da rede do metro do Porto, pelo Instituto da Construção. Elabora e coordena diversos planos e projetos urbanos em diversos municípios. Tem experiência internacional no setor dos sistemas do bike sharing, designadamente ao nível do seu dimensionamento e planeamento. E é membro do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Urbanistas. O alinhamento desta conversa é o habitual. O Frederico fará a sua intervenção de fundo e após teremos debate, colocação de questões, o que entenderem. Nesse momento eu farei a devida gestão enquanto moderador, pedindo que me façam chegar comentários, sugestões através do chat ou que assinalem vontade de participar com uma intervenção através da mãozinha eletrónica ou digital. Apenas algumas notas muito breves sobre o tema. A execução dos programas e planos é uma tarefa pública. A execução dos planos territoriais, que é sobre eles que nos vamos debruçar hoje, cabe exatamente às autarquias locais. Às autarquias locais cabe ainda o desígnio de programar, de coordenar e de executar. E aos particulares cabe o dever de concretizar e adequar as suas pretensões àquilo que está previsto nos planos territoriais, incluindo a execução. São considerados instrumentos de programação exatamente as unidades de execução e, segundo o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, as unidades de execução devem ser sempre adotadas, exceto quando se trata de áreas urbanas consolidadas, conforme assim são designadas no REGOE, ou a delimitação da unidade de execução se revelar impossível ou desnecessária à luz dos objetivos do plano, ou dos planos. Ora, quase 25 anos depois da sua previsão, da sua contextualização no quadro legislativo sobre a execução programada, parecem subsistir as mesmas dúvidas iniciais em consequência, talvez, de uma prática aquém do necessário e do esperado. O Jorge Carvalho referiu em 2002 que o Decreto-Lei 380/99 abria a hipótese de novos caminhos à administração urbanística portuguesa. É um facto. Frederico, como têm sido trilhados esses caminhos e como podemos trilhá-los melhor?
como tornar mais fácil o que ainda parece difícil. O Frederico vai-nos apresentar um caso prático de concretização das unidades de execução e partilhar connosco a sua experiência sobre esta mesma temática. Frederico, passo-te desde já a palavra. Então, muito obrigado, António, muito obrigado à APU por este convite, muito obrigado à Fundação pelo apoio à APU e muito obrigado a todos vocês, porque se há dúvidas que um dia de chuva é fácil a assistir uma conversa com urbanistas, não é? No dia de hoje, pá, eu acho que isto já é uma prova de militância e, portanto, fico muito satisfeito que haja esta militância, porque acho que só com militância é que, de facto, nós conseguimos ordenar o território. E acho que estar às 6 da tarde do dia 27 de abril, que este dia magnífico, até no Porto, é uma prova mesmo dessa mesma militância. Pedia que desligassem os micros, por favor. A militância às vezes é ruidosa, já sabemos disso, portanto também faz parte, estou a brincar. Bom, vou partilhar convosco então um caso, curiosamente, quando o Manuel Miranda me ligou a desafiar para estar aqui hoje, eu só pedi a vossa confirmação, vocês estão a ver o meu ecrã neste momento, certo? Sim. Sim. Ótimo, boa. E, portanto, basicamente, quando o Manuel Miranda me ligou a desafiar para estar aqui hoje, muito centrado nesta ideia de apresentarmos um caso que pudesse traduzir este tripé, que é fazer acontecer o urbanismo, execução programada e a concretização de unidades de execução. Curiosamente, eu estava com o Jorge Carvalho, e de imediato surgiu logo a ideia de apresentar aqui, partilhar convosco um caso em que estamos dois envolvidos, já há uns anos, e que é um caso em Braga, ou seja, é um caso associado a um desígnio municipal que tem este título, que é o Parque das Sete Fontes. A história é curiosa porque conta precisamente, eu acho que a história ilustra muito bem esta ideia, a primeira ideia de fazer acontecer, depois a ideia da programação da execução e depois sim o passo da concretização das unidades de execução. E portanto foi imediato a lógica, e eu vou perder aqui um bocadinho de tempo a contar-vos esta história e chamei-lhe enquadramento de estratégia executória, porque foi precisamente assim que este trabalho começou, ou seja, foi com a apresentação de um problema por parte do município. E precisamente é nessa interação que nós fixamos uma estratégia executória que ainda hoje estamos a levar a cabo. Queria começar por vos dizer que este trabalho é um trabalho já de alguns anos, como vos disse, com uma equipa muito alargada, a coordenação técnica do trabalho é minha e do Jorge Carvalho, mas tem uma equipa muito alargada a trabalhar, muitos técnicos do município de Braga. Eu vejo aqui o Miguel Mesquita, por exemplo, que cumprimento, ainda falamos hoje, mas volto aqui a cumprimentar em público. A Fernanda Paula Oliveira tem o apoio jurídico, assegurou o apoio jurídico ao trabalho. Depois houve uma equipa de paisagistas coordenada pela professora Teresa Anderson, uma equipa responsável por nos apoiar na componente hídrica do trabalho, porque é decisivo, vão perceber porquê, foi coordenada pelo Paulo Ramísio, do Estado de Minho, e depois a AGER, a empresa de infraestruturas de Braga, e uma empresa dedicada em exclusivo à parte do ruído, porque a estratégia executória passou pela elaboração de um plano, como vocês sabem, uma das peças que tivemos que entregar é mapa de ruído e, portanto, também integrou aqui a equipa. Sobre o território que vos vou falar hoje, começámos por dizer que foi um enorme privilégio, quando nós começamos a trabalhar este desafio que a Câmara de Braga nos deixa, foi um enorme privilégio por várias razões. A primeira razão é que estamos perante um território que, do ponto de vista paisagístico, é absolutamente excepcional. Ou seja, é uma zona muito próxima ao centro de Braga, ou seja, vocês nesta fotografia aérea conseguem verificar que temos aqui o hospital, ou seja, não sei se estão a ver o meu rato aqui a tentar marcar aqui umas voltinhas aqui no centro do ecrã, está aqui o hospital. Imediatamente a sul está o campus da Universidade de Gualtar e precisamente a zona em que nós estamos a centrar a apresentação de hoje é todo este corredor, ou seja, este verde que penetra na cidade e que vem do Gerês, ou seja, parece quase o Gerês a vir visitar o centro da cidade de Braga. E, portanto, do ponto de vista paisagístico, é, como vos dizia, um território absolutamente excepcional, com vistas para o Gerês, para o Bom Jesus, para o Sameiro, para o centro da cidade, em muitos dos morros, ou seja, a topografia é caprichosa, a fotografia também ilustra precisamente isso. E depois, também do ponto de vista ambiental, pela diversidade que apresenta, também é
particularmente interessante este território, mas deixem-me sublinhar a parte mais interessante, diria, que é a sua dimensão patrimonial. Ou seja, as sete fontes são basicamente, este nome das sete fontes não é o nome é bastante feliz, porque de facto traduz a presença de uma obra hidráulica setecentista, que é monumento nacional, classificada em 2011 como monumento nacional, e que, portanto, rapidamente se percebe que estamos num sítio excepcional, porque ele concentra, ele condensa património, ambiente, a dimensão paisagística e a proximidade imediata, na sua envolvente imediata, eu diria, aos dois dos principais grandes geradores de viagem, dois grandes equipamentos da cidade de Braga, que é a Universidade e o Hospital. Dito isto, também a fotografia era, deixa-me explorar o lado menos bom os pontos mais fracos deste território, e que a fotografia ilustra de forma muito feliz, porque de facto a edificação, o parque edificado é particularmente pouco edificado, apresenta usos fabris, ou seja, aqui nesta zona norte percebe-se que é aqui um conjunto de usos fabris, não compatíveis com o valor patrimonial e paisagístico que este território apresenta, uma relação muito frágil com o hospital e com a universidade, ou seja, é muito difícil chegar às sete fontes, a este espaço verde que está no meio, pelo hospital e pela universidade, apesar da sua proximidade geográfica. Uma ocupação dispersa e muito fragmentada, ou seja, em suma, o que se antevê nesta fotografia aérea é que este corpo central, que tem um valor enorme do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista ambiental e paisagístico, está perfeitamente de costas voltadas, ou seja, a cidade está de costas voltadas, o existente está de costas voltadas para este miolo que tem um valor absolutamente excepcional e, quanto a nós, muito bem, o município tinha um desígnio, que era um desígnio ainda por cima, politicamente unânime, de consagrar neste território o Parque das Sete Fontes, ou seja, um parque que permitisse usufruto pela população de um território absolutamente excepcional, como vos dizia, e que as fotografias a seguir tendem a ilustrar. O que vocês veem aqui, estes torreões, são precisamente a obra hidráulica setecentista, classificada como monumento nacional, e, portanto, é uma obra em funcionamento, ou seja, é uma obra hidráulica em funcionamento. Ainda hoje, parte das fontes do centro da cidade de Braga são abastecidas precisamente por este monumento, por esta captação de água. E depois aqui, à vista de alguns dos morros, vocês também rapidamente percebem que estamos perante um cenário de absoluta exceção do ponto de vista paisagístico e ambiental. Objetivos, então, deste trabalho. O objetivo passava por duas dimensões. Primeiro, consolidar parte das sete fontes, ou seja, assegurando a salvaguarda e a valorização do património e, mais importante, diria, o seu usufruto pela população. Importa dizer-vos que o usufruto pela população estamos num território que não é municipal, ou seja, o município não tinha, nesta altura em que nós começamos a fazer o trabalho, nenhum metro quadrado de terreno nesta área. Outro segundo objetivo era enquadrar este terreno com uma frente edificatória de qualidade para assegurar, diríamos, duas coisas. Primeiro, para assegurar que este território tem uma envolvente que assegura vivência e assegura segurança no parque, ou seja, que consagra o estabelecimento de um conjunto de portas de entrada do parque, de articulação do parque com a cidade, que o envolve. Segundo, tornar a operação, do ponto de vista urbanístico, a operação execuível, ou seja, basicamente era definir um quadro perequativo, ou seja, utilizar os mecanismos perequativos que ele prevê, para que a operação se torne execuível. Portanto, basicamente há aqui um enquadramento, há aqui um passado, também me importa rápido contar-vos, tem particular interesse, sobretudo esta primeira nota, que é o Plano Municipal de 2001, previa para esta zona um índice de construção de 1, ficam com esta percepção, e a dinâmica, eu diria o papel de três associações, permitam-me destacar em particular o papel da ASPA, mas sobre o papel de três associações, uma dinâmica cidadã sem precedentes consegue, uma dinâmica cívica sem precedentes consegue a classificação desta obra hidráulica como monumento nacional em 2011. Ou seja, portanto, há aqui de facto uma ação cidadã que consegue a salvaguarda deste monumento, a classificação desta obra hidráulica como monumento nacional de 2011. Desde aí, o plano passa a integrar este objetivo, este desígnio, o plano de 2015, já revisto, passa a integrar este desígnio como na planta de ordenamento, portanto, basicamente, se consultarem o plano de 2015, já estava prevista a consagração do Parque das Sete Fontes, e o que nos era encomendado era a formulação e o desenvolvimento de uma estratégia executória, que foi iniciada por nós em 2017, de uma estratégia executória que permitisse
cumprir este desígnio coletivo. Basicamente o que nós montamos foi um percurso que ainda hoje, curiosamente este slide que eu vos mostro agora foi o mesmo slide que usamos em 2017, ou seja, estamos a seguir o caminho que foi delineado em 2017, e portanto basicamente o trabalho inicia-se com um estudo urbanístico preliminar de muito detalhe, ou seja, de muito detalhe, e basicamente rapidamente percebemos que para tornar esta pretensão, este desígnio municipal execuível, importaria alterar aquilo que o PDM tinha estipulado, sobretudo do ponto de vista executório, porque o plano previa uma única unidade de execução para uma área superior a 90 hectares, portanto era uma camisa de forças, era a paralisação do processo natural, não é? Portanto, ou seja, era preciso de facto introduzir aqui algumas alterações ao plano diretor municipal e entendemos que o plano de urbanização era um instrumento necessário e suficiente porque nos dava o desenho QB, o desenho suficiente e necessário para avançarmos com a segurança suficiente, garantindo que teríamos a edificabilidade suficiente e necessária, e só a suficiente e necessária, que permitisse a consagração do parque, da construção do parque. Portanto, basicamente, nós apresentamos publicamente o estudo preliminar em 2019, avançamos para a alteração do plano e a elaboração do PU em final de 2019, sendo que estão publicados desde agosto, setembro de 2021, primeiro o PDM, depois o PU. Portanto, em perfeita articulação. Em paralelo com a elaboração do PU, a equipa de paisagistas também elabora o projeto para o parque, ou seja, que, curiosamente, este trabalho foi feito sempre em parceria, portanto, ou seja, houve aqui pontos muito importantes entre a equipa de paisagistas e a equipa que coordenava a elaboração do plano de urbanização, e neste momento o processo inicia-se naturalmente apresentando aos proprietários o mesmo esquema que vocês aqui veem, e neste momento o envolvimento dos proprietários já está numa fase bastante distinta da inicial. Porquê? Porque estamos precisamente a levar, está em curso, ou seja, está em curso a execução de 3 unidades de execução, ou seja, portanto nós estamos, neste momento o processo está em curso e são 3 unidades de execução a ser levadas a cabo para cumprir este desígnio da formalização do parque. É um bocadinho esta história que eu vos queria aqui contar, eu vou partilhar convosco uma delas mais para a frente, mas por agora deixem-me centrar-me então naquilo que foi a alteração do plano diretor municipal e na elaboração do PU. A primeira pergunta que eu acho que surge é logo porque alterar o PDM se vamos elaborar um PU, ou seja, foi entendimento da equipa da Fernanda Paula dizermos que, neste caso em particular, até pela sensibilidade daquele lugar, importaria que as 2 peças estivessem em perfeita comunhão. E, portanto, nós alteramos o plano com este conteúdo, portanto, basicamente foi reduzir a OPG9, onde se inseria esta zona das 7 fontes, à dimensão indispensável para alcançar os objetivos. Condicionamos a transformação do uso do solo à elaboração de PU, fizemos ajustes pontuais na rede viária e na classificação do solo, e depois alteramos de forma as orientações percutivas e executórias de forma a tornar execuível e equilibrada a pretensão e a participação dos próprios proprietários. Se repararem, as alterações basicamente foi na planta de ordenamento e em 2 artigos do regulamento, portanto tentamos reduzir ao mínimo uma alteração pontual ao PDM, portanto basicamente aqui consagrando aquilo que o advogado dizia, sendo que o objetivo maior de facto era que o PDM e o PU tivessem perfeita comunhão, e assim foi. Portanto, passo-vos a apresentar o plano de urbanização. O plano de urbanização das 7 fontes. Basicamente, partilho convosco parte do conteúdo, não vou massacrar o conteúdo todo, não é o objetivo da sessão de hoje. Depois, centrar um bocadinho na organização territorial, que teve a enquadrar a elaboração do plano de urbanização. Depois, as questões de edificabilidade e dos encargos, e por fim, as questões executórias que o plano prevê. E, portanto, que é aqui que eu acho que é o prato forte da sessão de hoje, eu acho que é aqui que a coisa interessa mais discutir depois. O plano, naturalmente, sendo um PU, responde ao que a lei nos obriga, ou seja, todos os elementos foram entregues, portanto, está aqui todos os elementos entregues para a publicação do plano. Vou-me centrar, naturalmente, naquilo que considero mais relevante para hoje, ou seja, desde a planta de condicionantes, ao regulamento, à planta de funcionamento e à planta percoativa e executória. Sobre a organização territorial. Basicamente, o plano assentou neste modelo de organização de território que, sem grande novidade, já há muito tempo discutimos isto, que é a qualificação e estruturação do território assenta-se sobretudo sobre 3 redes. Não é? Ou seja, a primeira delas é uma rede ecológica, e aqui, de facto, um pouco mais teríamos que fazer do que consagrar a situação existente, ou seja, reparem que nós temos esta mancha verde, vem desde o Jerez, e portanto basicamente aquela coisa que eu vos dizia há bocadinho, que era consagrar
a situação existente, que é o Gerês a penetrar na cidade de Braga, tocando no seu centro, ou seja, que está já aqui neste extremo do ecrã, e, portanto, basicamente era consagrar a situação existente, tirando o máximo partido da dimensão patrimonial existente. Estas linhas azuis que vocês aqui veem é a obra hidráulica, portanto, são aqueles torreões, ou seja, é aquela obra hidráulica que é contemporânea do Aqueduto das Águas Livres de Lisboa, ficam com esta percepção, portanto, ou seja, só que é enterrada, não é à superfície. E, portanto, mas tem esta extensão, são várias minas de captação, são vários torreões, portanto, é uma obra muito, muito, muito interessante. E, portanto, do ponto de vista da estrutura ecológica, o que nós tínhamos que fazer, de facto, como proposta, era tirar o máximo partido do verde existente, da consagração da situação existente. Do ponto de vista da outra rede, portanto, há aqui uma tripla rede de estrutura à proposta, como eu vos dizia. Do ponto de vista da outra rede, que é a rede viária, o que nós tentamos fazer foi intervenção mínima, e, portanto, basicamente era intervir o mínimo, assegurando uma coisa bastante simples e fácil de perceber, que era o não atravessamento do parque por infraestrutura rodoviária, ou seja, dedicada à circulação motorizada. Basicamente, também queríamos, com a rede viária, trazer, nomeadamente de uma freguesia muito importante, um núcleo urbano muito importante em Braga, que se chama Gualtar, que está aqui neste lado do ecrã, portanto, a nascente, nesta zona aqui, e, portanto, isto é o centro do Gualtar, desta freguesia importante da cidade de Braga. Se repararem, ele está lado a lado com as Sete Fontes, mas está de costas voltadas, no sentido em que eu não tenho forma de chegar às Sete Fontes sem ter que ir a sul e depois inverter a marcha e para norte, e, portanto, entrar por este ponto no parque. Neste momento, ao contrário, o que nós propunhamos era estender a via que neste momento dá acesso exclusivo às urgências do hospital, estendíamos a via que dá acesso às urgências do hospital e, com isto, ganhávamos, com uma intervenção muito simples, ganhávamos a aproximação àquilo que é o centro antigo do Gualtar, aqui a igreja do Gualtar, e, portanto, ganhávamos a aproximação aqui ao núcleo do Gualtar, e com isto cumpríamos um dos desígnios, que era quebrar aquela ocupação muito fragmentada, muito dispersa, muito fragilizada por uma rede muito, muito centrada em dedos, não em redes, e, portanto, conseguimos com isto trazer do altar para a proposta. No outro topo, ao contrário, ou seja, no topo norte, aqui neste traçado que vocês conseguem adivinhar aqui, que é uma via também proposta, consegue-se perceber a intenção imediatamente desta via, que é, primeiro, fechar rede e, por outro lado, assegurar a distância mínima necessária e suficiente para que, contrariando a ideia de que o parque ficaria sempre com as costas de todos os edifícios que já existem, ao contrário, nós queríamos que esta via assegurasse acesso franco e de qualidade ao parque e que, em simultâneo, ela fosse viável por uma edificação que a marginasse, que fosse de qualidade e que assegurasse uma frente de parque com qualidade e que permitisse, de alguma maneira, ela está a outra cota, depois vocês verão aqui num corte, está a outra cota e, portanto, ela funciona como uma via panorâmica sobre o parque, contornando o parque por esta zona norte, com uma solução bastante acalmia. Uma outra rede, portanto, a rede viária, já vos falei dela, a rede ecológica, já vos falei dela, uma outra rede é uma rede de centralidades. Nesta rede de centralidades, o nosso objetivo aqui era criar 5 portas, deixem-me colocar a coisa assim, de escalas diferentes, níveis de importância diferentes, mas são 5 portas que têm como missão, precisamente, assegurar a articulação. São portas de entrada no parque, são pontos focais, e nós queríamos que estes pontos focais concentrassem e também eles um conjunto de funções centrais, ou seja, que se organizassem como os principais pontos do ponto de vista urbanístico da articulação do parque com a cidade. Ou seja, funções centrais, eu falo de terciário e falo de equipamentos. Portanto, ou seja, queríamos que todos os restos são nestas centralidades, nestes pontos cor de laranja que vocês veem aqui no mapa, se constituíssem como usos de funções centrais que nos permitissem assegurar a tal dinâmica, a tal vivência, a tal relação entre a cidade existente, o urbano e o Parque das Sete Fontes. Dizendo isto, é com naturalidade que saltamos daqui para a planta de zonamento. Se repararem, vou passar de slide. Ok? Exatamente, é isto. Portanto, passamos daquele modelo de organização para a planta de zonamento, mas eu gostava de vos dar nota de que este exercício, esta mudança de slide que pareceu muito simples, foi o maior desafio que nós tivemos. Porquê? Porque nós tínhamos que assegurar a edificabilidade mínima e necessária, insisto, a mínima e necessária, que viabilizasse a execução do parque. E, portanto, nós tivemos que desenhar muito, para depois recuar à escala do PU. Ou seja, basicamente nós tivemos que garantir que todas as soluções urbanísticas eram viáveis do ponto de vista da construção, do ponto de vista da edificabilidade, garantindo a qualidade da solução urbanística, para depois recuar para a escala de um plano de zonamento e, portanto, demos 2 passos à frente para depois dar outros 2 atrás e ficar na escala certa
que é a escala do PU, a escala do plano de zonamento. E, portanto, este plano de zonamento traduz de forma bastante rigorosa aquilo que eu vos dizia há bocadinho, ou seja, a estruturação da rede viária em função deste esqueleto principal, ou seja, a via que segue para Gualtar, a sul, e aqui a norte, a via que contorna o Parque das Sete Fontes, portanto, esta zona, afastada o mais possível que nós conseguimos daquilo que é a obra hidráulica, o Monumento Nacional, portanto, esta linha azul que vocês aqui veem. Isto foi uma concertação particularmente difícil com a Direção Regional de Cultura, como antecipam, mas levamos a solução a bom porto e, portanto, basicamente, a proposta assenta do ponto de vista viário neste esqueleto, do ponto de vista da estrutura ecológica. Nós estamos a consagrar aqui a situação existente, portanto, nós temos aqui um solo florestal que depois penetra na cidade com um conjunto de quintas e depois entra por este território fora e ele cabe de forma, eu diria, de forma muito particularmente ajustada à categoria de espaço cultural, portanto, ou seja, é aquilo que a nossa lei já prevê. E, portanto, nós temos este solo rústico a penetrar na cidade, que nos assegura solo florestal, solo de quintas e depois o solo de espaço cultural. Marginados por estas centralidades que teriam que ter a edificabilidade mínima necessária para viabilizar esta pretensão da consagração do Parque das Sete Fontes. Se repararem, é um território particularmente condicionado, ou seja, a planta de condicionantes mostra-vos sobretudo a expressão do ponto de vista geográfico da área afeta à ZEP, ou seja, este bege que vocês veem aqui de baixo é a Zona Especial de Proteção do Monumento Nacional, portanto, reparem a extensão da ZEP, não é? Portanto, é uma ZEP, como ao costume, eu diria, partilho convosco esta minha preocupação sem conteúdo, mas é uma ZEP que é bastante generosa. O trabalho que nós fizemos com a Direção Regional de Cultura permitiu, no quadro do plano, fixar aquilo que eram as disposições, segundo a Direção Regional de Cultura, que deveriam constituir o conteúdo da ZEP, e, portanto, houve aqui um trabalho de articulação com a Direção Regional de Cultura que foi particularmente interessante e particularmente feliz. E, portanto, chegamos a bom porto e conseguimos atingir, da nossa parte, do ponto de vista urbanístico e executório, uma solução que tivesse a expressão, do ponto de vista urbanístico, da consagração de um parque, que terá 30 hectares de verde público, terá 30 hectares de verde não público, ou seja, de verde privado, nomeadamente de solo rústico, de solo florestal, e depois outros 30 hectares que são dedicados à função urbana. Portanto, basicamente temos um plano de urbanização de cerca de 90 hectares e há esta repartição de 30-30-30, portanto, 30 verde público, 30 verde privado e 30 solo com aptidão edificatória, que viabiliza a pretensão da consagração do Parque das Sete Fontes. Sobre a questão da edificabilidade e dos encargos, antes de irmos à execução. Isto interessa-nos, em particular, para depois se perceber o saldo que damos para as unidades de execução, não é? Portanto, basicamente, nós temos aqui solos muito distintos. Porquê? Porque, se vocês repararem daquilo que eu vos apresentei, nós temos, por um lado, temos solo com capacidade edificatória, por outro, temos solo sem capacidade edificatória. Do solo com capacidade edificatória, o que nós verificamos, desculpa, o meu ficou aqui uns riscos amarelos, não percebi porquê, mas não deveriam cá estar. Ok. Do solo com capacidade edificatória, nós temos solo que já tem usos e direitos adquiridos, nomeadamente a existência de uma fábrica com cerca de 6,2 hectares e que, de facto, se entrasse na perequação, ela iria funcionar como uma esponja, ou seja, o seu direito consagrado e o uso instalado iria fazer com que absorvesse grande parte da edificabilidade a programar e a executar, e, portanto, nós não a poderíamos meter na perequação, sob o risco dela absorver toda a edificabilidade e não deixar nada para os outros proprietários. Por outro lado, o solo com capacidade edificatória sem usos e sem direitos corresponde a cerca de 27 hectares, e este sim justificando de forma integral a perequação, e depois temos um solo que nós classificamos que era um solo com impacto significativo na valorização do solo urbano. Que solo é este? Basicamente é o verde urbano, naturalmente, e depois o próprio espaço cultural, que sendo solo rústico, também nos interessa que entre na perequação, viabilizando assim, primeiro, a qualificação da operação do seu conjunto, e, por outro lado, introduzindo aqui alguma dimensão de justiça, porque de facto, esta pretensão de consagrar aqui o Parque das Sete Fontes pressupõe tratar de forma igual o que é igual. Naturalmente, o solo do Monumento Nacional não é igual a um solo que não é Monumento Nacional, mas, ao contrário, ele é importante para a valorização da operação urbanística e, portanto, foi nosso entendimento que ele deveria integrar a perequação e, portanto, por isso é que surge aqui o verde urbano, surge de forma mitigada no quadro perequativo, e também o espaço cultural, o tal solo rústico, também surge de forma mitigada
no nosso quadro perequativo. E depois há outros solos, ou seja, sem capacidade edificatória, nomeadamente solos florestais e quintas, que são o restante solo rústico, cá estão os tais 30 hectares que vos falava, que não entram no nosso modelo perequativo. Basicamente, na planta, traduzindo isto em planta, o que nós verificamos aqui é que temos a castanho escuro, o solo com vocação, o solo urbano, o solo com vocação edificatória, depois temos o verde urbano, estes 3 hectares num castanho mais clarinho, e depois temos neste castanho ainda mais claro, o castanho mais claro de todos, temos o tal solo com impacto significativo da valorização do solo, mas que corresponde a solo rústico. E, portanto, verificam aqui que temos os diferentes graus de castanho, basicamente traduzem, de facto, a importância que eles terão no processo perequativo que vou apresentar-vos mais à frente. A edificabilidade total do plano é de 18, fazendo as contas de forma muito rigorosa. A edificabilidade total é 18,9 hectares. Os direitos pré-existentes, nomeadamente a fábrica que eu vos falava, que existe na Zona Norte, é de 0,6 hectares, ou seja, a edificabilidade a distribuir no quadro perequativo entre proprietários é de 18,3 hectares. Fazendo muito desenho, várias soluções urbanísticas, organizando aqui uma panóplia de várias soluções, andando para trás e para a frente, nós conseguimos chegar a um ponto em que conseguimos perceber que conseguimos afetar como direito abstrato, ou seja, aquilo que os proprietários têm direito. Nós conseguimos no solo urbano introduzir uma edificabilidade a esta categoria de 0,44. Ao urbano, que tem a fábrica neste momento a funcionar, para incentivar a que haja a demolição da fábrica, a substituição da fábrica por um outro uso mais urbano, mais compatível com a sessão do parque, uma edificabilidade abstrata de 0,65. E depois, no resto do verde urbano e do espaço cultural, uma edificabilidade de 0,1. Sendo que aqui entendemos, até tirando partido do que a lei de base aponta, criar aqui um incentivo para os proprietários que neste tipo de solo, verde urbano ou espaço cultural, queiram entrar na unidade de execução, então a edificabilidade abstrata que tem direito passa a 0,2. Ou seja, funciona aqui como um prémio à participação em operações de conjunto. Ou seja, portanto, se verificarem, a soma das edificabilidades de todas estas que eu vos aqui enunciei vão estar 18,3 de edificabilidade a distribuir entre proprietários. Basicamente, há aqui a edificabilidade localizada, ou seja, aquela que o plano, no seu zonamento, atribui a um solo particular, a edificabilidade abstrata, aquela que os proprietários têm direito, e depois a edificabilidade concreta, ou seja, aquela que se vai licenciar em cada uma das operações urbanísticas. Se repararem, o exercício que nós conseguimos era assegurar, sempre que possível, que a edificabilidade concreta fosse igual à edificabilidade abstrata. Quando isto se tornou impossível, porque houve várias situações em que isto é impossível, então aí há uma compensação por edificabilidade a mais ou por edificabilidade a menos. Basicamente, o jogo aqui é este banquete perequativo em que quem tem a mais vai ceder, vai compensar quem tem a menos. Do ponto de vista dos encargos, o exercício assenta numa primeira diferenciação natural entre infraestrutura geral e infraestrutura local, ou seja, a infraestrutura geral é que serve toda a cidade, a infraestrutura local é que serve sobretudo a uma operação urbanística em particular. Os encargos de cada operação urbanística são a correspondente infraestrutura local, naturalmente, e a cedência de terreno para a infraestrutura geral. E os encargos municipais? Os encargos municipais, basicamente, são assegurar as obras de infraestrutura geral, assumindo aqui que o Parque das Sete Fontes é infraestrutura geral, ou seja, quem constrói o Parque das Sete Fontes é o município, ok? E depois uma qualificação pontual de espaços públicos em áreas não identificáveis, que também estão mensuradas, estão consideradas na contabilização de custos do próprio plano. Em cada uma das operações urbanísticas, o que é que isso traduz do ponto de vista de encargos para os investidores? Portanto, primeira componente, os investidores suportam a totalidade do custo da infraestrutura local. Segundo, cedem para a infraestrutura geral, ou seja, para parque e equipamentos, o proporcional à edificabilidade. E, portanto, o plano fixa a cedência média daquilo que é, de que cada operação tem que ceder para a infraestrutura geral em função da edificabilidade potencial. E depois foi a decisão municipal pela importância do ponto de vista político e estratégico para a cidade desta operação urbanística, da consagração do Parque das Sete Fontes, foi decisão municipal, foi decisão política isentar estas operações urbanísticas de taxas. Portanto, ou seja, há uma isenção de taxas urbanísticas que está aqui também consagrada neste ponto dos encargos.
Do ponto de vista da execução do plano, então qual é que foi o nosso entendimento? Partilhar convosco uma perspectiva global, depois seguramente vamos discutir isto mais em detalhe mais para a frente. Ora, reparem, basicamente, o que nós entendemos era, olhando para o plano, era a identificação de um conjunto de unidades operativas, ou seja, basicamente foi perceber o que eram, ter a dimensão necessária e suficiente para que pudesse acontecer, ou seja, não poderia ser grande demais, inviabilizando a operação, não poderia ser pequena demais, tornando-a inviável até também do ponto de vista económico e não qualificadora da solução urbanística global. E, portanto, basicamente nós identificamos 24 unidades operativas, cada uma com uma dimensão mínima para que dela possa resultar uma operação coerente e qualificadora do território, como vos disse. Particularmente, há aqui 9 unidades de execução, que são unidades de execução por sistema de cooperação. Ou seja, como eu vos disse, nós neste momento estamos a levar a cabo a execução de 3 destas 9 unidades de execução. Okay? Partilho convosco daqui um bocadinho uma delas. Depois temos o Parque das 7 Fontes, que será executado pela Câmara. E depois temos, nas zonas que o justificam, a admissibilidade de operações urbanísticas pontuais e sistemáticas a cargo de privados e outras, nomeadamente a cargo da Câmara. Tudo isto está previsto na planta operativa, na planta de efeitos executórios, portanto temos aqui uma que integra o próprio plano e, portanto, que fixa as tais 24 unidades operativas para efeitos executórios. Okay? Portanto, basicamente há aqui uma delimitação preliminar que o plano faz, tirando partido do grau de rigor das contas que foram feitas do ponto de vista da edificabilidade, há aqui uma delimitação, uma sugestão de limitação preliminar daquilo que poderão ser unidades operativas para efeitos executórios. Se repararem então aqui as 24 que há bocado denunciei, dizer-vos que hoje decidimos partilhar convosco aquela que é, eu diria, uma das mais importantes, uma das mais decisivas. Porquê? Porque esta U7, que está aqui, eu pus aqui uma bolinha vermelha aqui à volta dela, que está aqui delimitada com este traço, tem uma missão muito importante. Basicamente, ela pretende constituir-se como uma entrada, como uma porta de entrada no Parque das 7 Fontes, naturalmente, mas, por outro lado, ela pretende estabelecer a articulação entre o Parque das 7 Fontes e o que se passa do lado de cá. Ou seja, a relação com a universidade, isto é a Escola de Medicina, isto é a Escola de Saúde da Universidade do Minho, vocês veem aqui, ok? Portanto, basicamente o que nós queríamos era assegurar uma proximidade pedonal que permitisse a Universidade do Minho visitar o Parque das 7 Fontes de forma muito fácil, muito expedita. Importa dizer-vos que, do ponto de vista topográfico, esta via que aqui está, ela tem um perfil de estrada, ou seja, é claramente uma via hiperdimensionada, deixem-me colocar a coisa assim do ponto de vista do tráfego motorizado, e tem, em alguns pontos, o muro de suporte atinge quase 40 metros, ou seja, a situação existente é que temos um muro de suporte com quase 40 metros de altura. E, portanto, traduzindo isto no salto que nos interessa para a discussão de hoje. Ou seja, nós levamos, em novembro de 2022, a proposta para a aprovação pela Câmara Municipal de Braga da unidade de execução, o 7 das 7 Fontes. Ou seja, este processo que está em curso e que eu queria terminar partilhando aqui convosco o resultado deste processo. Porquê? Porque, de alguma maneira, eu acho que pode ser muito útil, porque, apesar de ser um caso particularmente difícil, é um caso que também, sendo muito difícil, nos permite desacralizar e simplificar aquilo que é os processos associados à deliberação e à delimitação de dados de execução. Ou seja, na minha leitura, é particularmente feliz nesse sentido, ou seja, mostrar-vos que este documento pode ser um documento muito simples, muito rápido de produzir, e, portanto, partilho convosco a partir daqui aquilo que foi aprovado, já fechou a discussão pública desta unidade de execução, e estamos neste momento num ponto que eu já vos vou mostrar daqui a pouco. Portanto, basicamente, esta U7 está localizada neste ponto, portanto, percebe-se que há aqui o hospital, que há aqui a universidade logo abaixo, que há aqui o Retail Center, que é um shopping aqui em Braga, que está ali um colégio, e, portanto, ela está aqui localizada como uma porta decisiva de entrada no futuro Parque das 7 Fontes. Está quase na sua totalidade sobre zona especial de proteção, portanto ela foi particularmente discutida com a Direção Regional de Cultura, ok? Portanto toda a disposição edificatória, em particular sobre esta zona do plano, foi particularmente concertada com a Direção Regional de Cultura. E depois está aqui um zoom ao zonamento que vos apresentei há bocadinho, e que basicamente vos mostra que isto é uma centralidade, é o tal C3, e o C3 organiza-se basicamente com funções centrais no resto do chão, o tal terciário, o tal que assegura a tal vivência, a tal frente viva e qualificadora da relação com o parque. E por outro lado temos aqui estes traçados amarelos, são ou praças ou percursos pedonais. Verificarão que há aqui uma intenção que é de criar aqui um passadiço à cota superior,
que nos permite chegar então a pé com muita facilidade à Escola de Medicina e ao hospital. Ou seja, basicamente era ganhar por esta via, tirando partido aqui de um edifício muito alto, que se instalaria neste ponto, e de alguma maneira iria mitigar o impacto do muro de suporte que neste momento já existe, e portanto iríamos tirar partido do edifício, introduzir aqui um elevador de acesso público e de alguma maneira assegurar que há passagens à cota superior entre a entrada das 7 fontes e a chegada à universidade e a chegada ao hospital. Do ponto de vista do plano, dizer-vos que, basicamente, neste C3, nesta classe, nesta qualificação de solo, nós tínhamos assumido que é uma das entradas do parque, uma das principais entradas do parque. O desenho urbano, e esta é uma disposição particularmente interessante, porque conta-nos bem a história do que nós fizemos, foi andar muito, desenhar muito e depois recuar para uma solução mais clássica de zonamento. Mas se repararem, nós temos uma redação que nos diz: a solução urbanística a adotar considera o desenho constante no anexo 3. Ou seja, basicamente o que nós estamos a dizer aqui, que de alguma maneira que não estamos a cingir ser a única solução, que nós estamos a dizer de alguma maneira se a solução for deste tipo, então o plano já a prevê e, portanto, de alguma maneira cumpre as condições para ser aprovada. Isto é muito interessante porque ajuda-nos muito até no processo, agora nesta fase mais final de desenho e de formalização do desenho de cada uma das unidades de execução. Os usos da habitação em funções centrais, já vos tinha dito, a tal passagem pedonal superior, ou seja, este percurso, passagem pedonal superior de chegada a este bairro da Alegria que nos dá o acesso à universidade, uma edificabilidade de 21 metros quadrados de construção. Esta edificabilidade foi toda desenhada, ou seja, de facto nós tínhamos que ter a garantia que era viável e com a aprovação da Direção Regional de Cultura que era viável carregar neste território esta edificabilidade e, portanto, nós traduzimos isto num anexo, no tal anexo 3, que vocês vão reparar que é, de facto, o mesmo desenho, mas já com outro detalhe, ou seja, já temos cotas de projeto, já temos as cotas existentes e as cotas de projeto, já temos a formalização de escadas, já temos, ou seja, já tem outro detalhe, nomeadamente, que nos ajuda a dar a garantia de que a solução é viável. O próprio anexo integra também alguns cortes que pretendem traduzir a situação que eu vos disse há bocadinho, ou seja, temos um edifício alto que cobre, que oculta, que mitiga o impacto do muro de suporte que aqui está. Estão a ver aqui a dimensão do muro de suporte que eu vos falava há bocadinho, são os tais, deste ponto até lá acima, são os tais 40 metros de muro de suporte, e de repente temos o edifício que integra o elevador e que me permite chegar à universidade e do outro lado entrar no Parque das 7 Fontes por esta praça, principal porta de entrada no parque. Apresentar-vos então agora o que é que foi aprovado em reunião de Câmara e que eu acho que pode ser muito útil para o nosso trabalho conjunto de tornar a ferramenta, este instrumento da unidade de execução mais ágil, mais expedito. Basicamente, o que nós temos feito aqui em Braga, mas também noutros casos, é tentar simplificar ao máximo este documento que vai ser aprovado em reunião de Câmara. E o que é que nós fazemos? Basicamente, o que é dito aqui? É dizer assim: a presente proposta foi a reunião de Câmara, primeiro, dá sequência ao plano de modernização das 7 fontes, foi o que eu vos apresentei até aqui. Em conformidade com o quadro legal, a delimitação da unidade de execução pressupõe efetiva intenção da Câmara de fazer acontecer. Ou seja, esta é uma parte importantíssima do ponto de vista político e decisório, que é ter a garantia que a Câmara tem condição financeira e económica para que a operação avance. Ou seja, se necessário, substituir os proprietários e fazer a operação acontecer. Se ela é estruturante, tem que acontecer. É essa a mensagem forte que uma delimitação de uma unidade de execução por cooperação sugere. Segundo, para maior transparência e porque nos surge como útil, parece-nos importantíssimo, apesar da lei não obrigar, fixar aqui neste texto decisório também que regras básicas nós temos para envolver os investidores e enumerar os dados subsequentes, ou seja, os próximos passos. Portanto, basicamente, o documento que nós entregamos normalmente tem estes três pontos, que é um enquadramento, que eu já vos apresentei hoje aqui, portanto não vou recapitular. Depois, a própria deliberação da reunião de Câmara, portanto, apresento-vos isso com algum rigor, porque parece-me tão simples que pode ser interessante, pedagógica e replicável, por isso é que vou perder aqui um bocadinho mais de tempo no ponto 2. E depois, no ponto 3, apresentar-vos o resultado, ou seja, é colher um bocadinho o fruto do trabalho realizado no plano de urbanização. Porque está o programa urbanístico definido, está um mecanismo de avaliação do solo também definido pelo próprio plano, e depois estão os modelos, os encargos a considerar e as compensações a considerar estão aqui consagradas, estão aqui perspectivadas. Dizer-vos, como já se percebeu, e deixa-me andar para trás, correndo o risco de baralhar aqui um bocadinho a apresentação, mas eu acho que é oportuno,
que é mostrar-vos que, se vocês olharem para esta planta de organizações executórias, verificarão com facilidade que há unidades de execução que estão aqui previstas, são só sugestões, mas estão aqui previstas, que são claramente, do ponto de vista da edificabilidade, são distintas, ou seja, há unidades de execução que são sedentárias do ponto de vista da edificabilidade, há unidades de execução que são deficitárias do ponto de vista da edificabilidade. Ou seja, a perspectiva que se coloca aqui é que o balanço global tem que ser zero. Basicamente, o que nós estamos a assumir é que as operações, as unidades de execução sedentárias do ponto de vista da edificabilidade vão alimentar o fundo que irá compensar a edificabilidade das operações urbanísticas das unidades de execução que são deficitárias, certo? O caso da U7, por exemplo, rapidamente se percebe o tipo de desenho que eu vos apresentei, que é uma operação urbanística, que é uma unidade de execução manifestamente sedentária, do ponto de vista da edificabilidade. Ou seja, ela vai permitir compensar a edificabilidade que outras unidades de execução na sua envolvente imediata têm por receber, certo? Portanto, posso explicar isto depois melhor com mais cuidado mais à frente. Então, do ponto de vista da deliberação, perder aqui este bocadinho, mas parece-me útil, que é, primeira ideia, a Câmara delibera o quê? A Câmara delibera que seja executada a unidade 7 do plano de urbanização, ok? Esta decisão é tomada conforme o regito, portanto, os artigos do regito, a decisão conforma-se com as disposições do PUSF, portanto, do plano de urbanização dos 7 fontes, a unidade de execução corresponde, é delimitada no desenho 2A, portanto, o desenho 2A é um desenho que vos mostra aqui o limite da unidade de execução e o cadastro, ok? É adotada para esta unidade de execução, sistema de execução por cooperação. Além disso, a Câmara ainda delibera que a operação urbanística se concretiza através de reparcelamento, acompanhado por contrato de urbanização entre proprietários e eventuais outros investidores, conforme estabelecido no artigo 82 do regulamento do PUSF. Portanto, o PUSF dava-nos este enquadramento, esta almofada, para a partir daqui podermos avançar com mais segurança para os passos executórios da própria unidade de execução. Relativamente aos trâmites de operação, isto interessa-nos, se calhar, parar aqui também um bocadinho, que era, para garantir o princípio da participação, naturalmente a aprovação da unidade de execução deve ser antecedida de, primeiro, discussão pública, ou seja, de forma análoga, de forma equivalente ao do plano pormenor. E, portanto, basicamente, por exemplo, esta já terminou, esta U7, esta discussão pública já terminou. E, para além disso, também o contacto direto com proprietários dos prédios abrangidos pela unidade de execução, salvo se não for possível identificá-los ou encontrá-los. É neste ponto que nós estamos neste momento. Ou seja, nós neste momento estamos neste 3B. Estamos em contacto direto com os proprietários, a colher as suas posições favoráveis ou desfavoráveis, a perceber, a esclarecer um conjunto de dúvidas naturais num processo de operação conjunta, ou seja, nós não estamos em Portugal habituados a fazer operações urbanísticas de forma conjunta, não é? Ou seja, cada um por si, portanto aqui é uma aprendizagem também mútua. E após a participação referida, a Câmara irá ponderar os resultados da participação e dará a conhecer aos proprietários o documento ultimado, solicitando a confirmação definitiva se entra na unidade de execução ou não entra na unidade de execução. Okay? Portanto, basicamente é esta a primeira aproximação aos proprietários, percebendo se estão interessados, face ao conhecimento que têm da proposta, se estão interessados em aderir ou se não estão interessados em aderir a este processo de operação urbanística conjunta a que nós chamamos a unidade de execução. Para além disso, fim do prazo deste processo, ou seja, ainda não estamos neste ponto, mas já neste documento aprovado em reunião de Câmara se prevê isto, que é aprovamos em definitivo a unidade de execução e na mesma reunião de Câmara estamos a assumir que a Câmara vai, desde logo, tomar a resolução de expropriar as parcelas que não tenham confirmado a adesão à unidade de execução. Portanto, basicamente, ou que, optando por vender, manifestam desacordo relativamente ao preço. Basicamente, como o plano estipulou o modelo de avaliação, nós temos aqui condição para fazer executar o plano e avançando aqui para a substituição dos proprietários que entendam não participar, de forma legítima e natural, num processo deste tipo. Okay? Os passos seguintes, o licenciamento da operação de reparcelamento e das respectivas obras de organização seguem os mesmos procedimentos regulados pelo RESWEP. Ou seja, aqui também, para quem está dentro do processo, não há grande novidade. Sobre o programa urbanístico, não vos acrescentava nada de muito particular, ou seja, basicamente já vos falei de tudo isto, as condicionantes, a paisagem superior, as características do que é o espaço central, das praças e dos espaços verdes, ou seja, já falamos um bocadinho sobre isto. Cá está o anexo que acompanha o regulamento, estão a ver, ou seja, muito detalhado no design, ou seja, foi andar para a frente para depois recuar, insisto na mensagem que vos deixei há um bocadinho. Os tais perfis que pretendem precisamente traduzir de forma muito rigorosa a viabilidade desta operação, até do ponto de vista da concertação com as entidades, portanto foi decisivo
esta solução para viabilizar a publicação do plano com o parecer favorável de todas as entidades. E depois chegamos ao ponto que eu acho que interessa mais aqui então discutir, que era um bocadinho este pressuposto da relação da edificabilidade, depois com a avaliação do solo e com as compensações. Reparem que o que nós temos aqui é uma área com 46.594 metros quadrados de área, dividida em áreas com edificatória e área sem edificatória, cá está, a divisão que eu vos dizia há bocadinho. A edificabilidade desenhada para o local, ou seja, conforme o zonamento, é de 20.000 metros quadrados de construção, mas a edificabilidade abstrata, ou seja, aquela que os proprietários têm direito, é de 12.700. O que é que isto significa? Significa que a edificabilidade concreta a ficar na posse destes proprietários é igual à abstrata, ou seja, é igual a 12.000. O que é que acontece nesse caso? Como a edificabilidade concreta é superior à abstrata, há cedência da edificabilidade em excesso dos proprietários à Câmara de 8.299 metros quadrados de construção. Qual é a lógica desta? Ou seja, basicamente, esta edificabilidade integra um fundo de compensação das 7 fontes, criado também pelo próprio plano, e que basicamente permite compensar as unidades de execução que são deficitárias, que estão na envolvente, e que vocês há bocadinho perceberam naquela planta de traduções executórias. Portanto, esta unidade de execução excedentária irá compensar, nomeadamente, por exemplo, esta U7, que está na sua envolvente, desculpem, a U6 que está precisamente na sua envolvente imediata e que é particularmente deficitária. Portanto, imaginem, destes 8.300 metros quadrados de construção, cerca de 6.000 são para compensar o caso da U6, que não tem capacidade edificatória para atribuir aos proprietários tudo o que têm direito, ou seja, toda a atividade abstrata que tem direito. Sobre a avaliação do solo, a importância do instrumento de planeamento de fixar a avaliação do solo é que, de facto, nos permite, desde logo, primeiro, tornar o sistema muito transparente e, nessa medida, muito equilibrado e muito justo, ou seja, reunir com proprietários, aplicar desde logo o mesmo modelo de avaliação de solo para todas as parcelas e iniciar logo aqui uma avaliação preliminar do solo, consagrando eventualmente algumas alterações que surgem até do ponto de vista do desfazamento da planta de infraestruturas existente, ou seja, há aqui coisas que depois nós temos que acertar, mas basicamente é uma primeira aproximação que nos garante a viabilidade de se fazer com que estes 4 proprietários, neste caso, percebam desde logo o valor do prédio na proporção global. Ou seja, este primeiro proprietário tem cerca de 40%, cerca de 34%, cerca de 21%, cerca de 36%, ou seja, basicamente este é o valor do seu prédio, então ele tem direito a suportar estes encargos com esta mesma percentagem. Portanto, isto permite-nos desde logo iniciar aqui uma discussão preliminar com os proprietários, agilizando e tornando muito mais fácil um processo decisório que naturalmente é difícil e particularmente difícil porque nós não temos esta cultura, como o António dizia no início, não temos esta cultura de partilhar nada, quanto mais operações urbanísticas, não é? Portanto, ou seja, há aqui este salto que é importante dar. Gerando confiança, não é? Portanto, basicamente. Última nota, sobre os encargos. Se repararem, os encargos, como eu vos disse, são as obras, são as taxas e são a cedência. Começando pelas taxas, feitas na municipal, como vos disse, não haver taxas. As obras de urbanização, basicamente, neste caso em particular, correspondem à operação de parcelamento da casa dos promotores, incluem a construção da passagem pedonal e não incluem a construção do Parque das 7 Fontes, porque esse é um investimento que ficará à cargo da Câmara Municipal. Agora, a cedência para a infraestrutura geral, reparem, conforme a edificabilidade que está prevista, a cedência devida é de 11.400 metros quadrados, mas a cedência efetiva é superior à cedência devida. Ou seja, então a Câmara terá que compensar os proprietários pela cedência em excesso, cumprindo aquilo que o próprio plano também já fixou, que é qual é o custo da compensação pela cedência em excesso. Portanto, é isto. Claramente, ou seja, reparem que há aqui uma nota que é, se há um proprietário que vem beber desta edificabilidade, porque a sua unidade de execução era deficitária, então naturalmente ele terá que compensar os proprietários, terá que compensar a Câmara, porque ele não participou com o mesmo grau de encargos dos que estão efetivamente nesta unidade de execução. Caríssimos, muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem a dificuldade deste caso, eu acho que se percebe que é um caso particularmente difícil, mas também como era, se o objetivo era discutir, fazer acontecer o urbanismo, execução programada e concretizar as unidades de execução, ou seja, estas 3 frases, eu acho que depois no final da apresentação de hoje percebem porque é que nos surgiu de forma muito imediata o caso das 7 Fontes como uma boa aposta para partilhar convosco hoje. Obrigado. Obrigado, Frederico. Foi, por certo, uma explicação muito clara e muito oportuna em face daquilo que são os grandes desígnios dos planos hoje, que é exatamente a sua programação e a sua execução.
Eu solicito então intervenções, questões. Estava aqui a consultar o nosso chat, tem aqui duas mensagens, uma diz boa tarde a todos e a outra olá a todos. Pronto, nós retribuímos, mas queríamos aqui mais questões no chat ou intervenções. Temos aqui a nossa Cristina Guimarães, já com a mãozinha levantada, a quem peço que... Deixem-me só dizer-vos que a Cristina foi decisiva neste processo, mas a Cristina não sabia que estava desse lado, mas um beijinho. Já cá está de mão levantada. Cristina, força. Boa. Olá, boa tarde a todos. Foi com especial satisfação que eu vi esta apresentação de Frederico, que já tinha tido o privilégio de assistir, mas numa fase mais embrionária. E curiosamente, no outro dia, pensei nas 7 fontes e pensei se teria conseguido ir para a frente, porque é de facto das OPGs e das tentativas de executar mais difíceis que eu conheci, até de todos os antecedentes que havia. Eu cheguei um bocadinho atrasada, não sei se o Frederico falou nisso, mas havia ali uma expectativa completamente distinta da que vai ocorrer, e por isso a minha intervenção é única e exclusivamente para dar os parabéns e para dizer o quão satisfeito eu estou pelo facto de estar a avançar o OPG das 7 fontes, que já está na sua primeira unidade de execução, o que é um belíssimo exemplo. Eu acho que comparável com esta, eu só conheci na sua primeira versão o OPG1 aqui do Porto, e que o Sr. Presidente da APUT também conhece muito bem agora nesta segunda versão. É extremamente difícil executar, pelas razões que o Frederico referiu, porque de facto nós não temos cultura de nos associarmos na execução, ficamos sempre à espera que as coisas aconteçam, e pronto, e está aqui um exemplo vivo. Quer dizer, se começam com uma e já estão com ela em curso, e provavelmente com muito bom sucesso, conseguirão fazer as outras 23. Muito obrigado, Cristina. Temos aqui o Rui Florentino. António, deixa-me só dar aqui nota também, porque me parece importante, do que a Cristina estava a dizer, que é se há uma dificuldade muito grande nesta estratégia executória definida em 2017, precisamente pela gestão de expectativas que existia de um historial antigo, portanto, ou seja, esta de facto, houve ali uma quebra de expectativas muito grande, portanto, gerou com legitimidade uma reação muito, muito forte da parte de alguns proprietários, e natural, ou seja, mas é assim mesmo, ou seja, nós não endurecemos expectativas, não é? Portanto, há sempre essa questão. Mas há outra parte que é muito importante também, que é para quem faz planos, há uma parte de concertação que eu diria que também é, para nós, é muito, muito, muito violenta. Ou seja, estou a olhar aqui para muitos olhares que sabem o que eu quero dizer, porque estamos a viver todos isto neste processo agora, não é? Neste caso em particular, ou seja, pela ação das entidades, e a Cristina Guimarães foi decisiva neste processo, por isso é que eu fico muito contente que esteja aqui hoje, foi um privilégio, porque foi de uma capacidade construtiva com todas as entidades que foi notável, ou seja, se vocês olharem para os prazos que eu vos apresentei no princípio, vocês vão verificar que eu acho que estamos num cenário que era o cenário idílico, era assim que o sistema deveria funcionar. Ou seja, nós apresentámos a proposta ter sido partilhada de forma antecipada, termos convergido numa solução possível, e depois o processo se agilizar naturalmente. Portanto, também felicitar a Cristina por esse envolvimento, que foi decisivo. Eu agradeço, Frederico, mas muito sinceramente acho que não fiz nada que não fosse o que se deve esperar da administração pública, que no caso em que eu estava na altura como diretora de Serviços de Ordenamento de Território. Agora também só para, sem querer tirar mais tempo, porque eu acho que nós temos que mudar o paradigma, que não se consegue fazer as coisas em Portugal. Acho cada vez mais isso, porque acho que o problema, já o disse repetidas vezes, não está muitas das vezes na lei, mas está muitas vezes no intérprete da lei, e muitas vezes na pouca vontade de fazer coisas, e por isso é que me dá especial satisfação ver este exemplo.
E pronto, e assim me calo. Bem, para nos organizarmos, organizarmos melhor este espaço de debate, sugeria-se, se calhar, que reuníssemos 2, 3 questões e depois o Fred responderia. Temos o Rui à espera, a seguir a Ruth, eu também tenho aqui umas questões, se entretanto forem colocadas, e fazemos este primeiro bloco de intervenções. Portanto, passava ao Rui. Boa tarde, Rui, Florentino. É um gosto de ver-te por aqui. Olá António e colegas, também é um gosto participar aqui mais numa sessão da associação, que há algum tempo que já que não de facto apareço nestes eventos, mas é com muito gosto que agora tive a oportunidade então de ver esta apresentação e queria então deixar uma pergunta ao Frederico, talvez seja assim um bocadinho mais até simples de responder, mas a minha ideia face ao ver digamos, a apresentação foi eventualmente da possibilidade de as unidades de execução delimitadas para este plano, e que agora mostrou a execução da unidade 7, não terem sido também desde logo pensadas para haver um equilíbrio entre elas e que eventualmente conduziria a que fossem menos em menor número, no sentido em que elas equilibrassem, digamos, ou se aproximassem mais para um balanço médio, sem haver umas muito sedentárias e outras muito deficitárias. Certamente haverá uma razão que eventualmente terá explicado ou que me terá escapado, mas se o Frederico depois puder comentar isso, agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Ruth Afonso, por favor. Então, a minha questão é mais um pedido ao Frederico para discorrer sobre como é que foi a reação dos proprietários à apresentação das contas e dos valores, como é que eles reagiram, se tinhas proprietários que também eram promotores imobiliários no processo e como é que eles lidaram com a vossa metodologia de avaliação do solo e o deve haver, como é que foi a reação deles e se isso influenciou de alguma maneira as vossas próprias contas para ajustar de alguma maneira aquilo que eram, no fundo, as posições dos proprietários envolvidos. Obrigada. Muito obrigado. Então eu faria também aqui 2 questões, uma vez que a terceira já foi efetuada pela Ruth, e depois o Fred tomaria a palavra. É uma questão de pormenor que tem a ver com o plano de urbanização, mas eu acho que é uma temática que faz todo sentido explicar. Com o plano de urbanização, exatamente, foi previsto que há solo que entra no processo perequativo de forma mitigada. Queres explicar, Fred, melhor porquê que isso acontece e qual é a ideia que justifica esta opção? E, por outro lado, já no âmbito da unidade de execução, qual é que se prevê que seja o papel da Câmara, embora tu já o tenhas referido na deliberação, mas que papel a Câmara Municipal deve ter nestes processos de desencadeamento das unidades de execução, do processo edificatório de execução? Desculpa, estava aqui a tirar umas notas. Obrigado pelas perguntas. Rui, bom ver-te aqui também, já não nos vemos há muito tempo. Primeira, por ordem cronológica, respondendo ao Rui, ou seja, primeiro só uma correção, se calhar ou seja, isto é muita informação, portanto eu peço-vos a vossa paciência, eu se calhar posso ter dito errado, ou seja, o plano não delimitou unidades de execução, ou seja, o plano faz uma proposta, sugere algumas delimitações, ou seja, basicamente cabe agora aos proprietários avançarem com a delimitação e à Câmara, naturalmente, ou seja, avançarem com a delimitação que entenderem. O plano sugere estas unidades de execução, ok? Primeira clarificação. Depois, em relação à dimensão das unidades de execução, a pergunta é pertinente porque permite-me partilhar convosco a experiência que temos tido mais recente, que é a dimensão da unidade de execução é decisiva. Ou seja, basicamente, por uma razão simples, que é da percepção que eu tenho neste momento, se eu sentar à mesa, deixem-me começar por cima, se eu sentar à mesa de 10 proprietários, eu dificilmente vou conseguir levar a coisa a bom porto num prazo que a Cristina e eu consideramos aceitável pelo sistema de planeamento. Ou seja, basicamente o que eu estou a assumir é que a dimensão do número de pessoas envolvidas é
eu diria, o critério decisivo para a delimitação da unidade de execução. Okay? Portanto, ou seja, nós temos um esforço enorme para que o critério fosse reduzir ao mínimo indispensável e necessário as unidades de execução, okay? Fazendo que o fundo, ou seja, o tal fundo, faça esse trabalho, Rui, que tu sugeres que seja de redistribuição do tal banquete perequativo. Ou seja, quem faz esse trabalho é o fundo e não o processo de limitação administrativa da unidade de execução. Okay? Portanto, basicamente, há aqui esse salto, que é assegurar que as unidades de execução têm a dimensão mínima necessária para se tornarem eficazes e operativas. Também, ao contrário, ou seja, contar-vos a história do início do processo, ou seja, quando o plano de 2015 propunha para toda esta OPG uma unidade de execução, vocês, pelo número de proprietários que eu vos apresentei naquela planta de cadastro, rapidamente percebem que aquilo era inviável do ponto de vista executório, ou seja, era impossível eu conseguir, com uma unidade de execução, avançar com este signo municipal, era impossível. Ou seja, não era ser mais fácil ou ser mais claro ou ser mais fácil de explicar, era só impossível de executar. Também. Portanto, ou seja, a dimensão, o número de pessoas envolvidas nas unidades de execução, eu diria que é o critério quase decisivo para as tornar viáveis ou inviáveis. Sobre a questão das contas e dos valores da RUT, aí partilho, ou seja, quando este processo começou eu tinha muito receio, porque parecia-me complexo, ou seja, de facto, porquê? Porque, de facto, é uma situação muito, muito, muito difícil, com muitas condicionantes, mas a verdade é que não são os proprietários quaisquer, ou seja, os proprietários daqueles terrenos são de vários tipos, ou seja, tínhamos ali proprietários que eram proprietários, ou seja, já eram coisas de família, de há muitos, muitos, muitos anos atrás, portanto, ou seja, há situações ali que são terrenos de família, isso existe, mas também há uma grande preponderância de proprietários promotores com muita experiência. Dizer-vos que do lado dos proprietários promotores com muita experiência, a apresentação das contas é muito fácil, muito fácil. Ou seja, basicamente, os promotores de imediato perceberam o esquema, o que é a atividade abstrata, o que é a dificuldade concreta, o que é a atividade localizada, qual é o papel da Câmara no meio disto tudo, quem é que tem que gerir o fundo, e exigem ao município, desde logo, que assuma logo aqui uma posição quase pedagógica, que é a primeira vez que se faz, e portanto que assuma aqui uma posição de puxar a carroça, deixem-me colocar a coisa assim, abrir o caminho, mostrar o caminho, mas é muito, 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 tem sido particularmente gratificante, porque se no início do processo, como a Cristina, eu disse e a Cristina também sublinhou, houve uma natural quebra de expectativas e uma reação muito forte dos proprietários, porque, ou seja, lembram-se que isto tinha um índice de 1, ou seja, no plano de 2001, não é? Portanto, ou seja, a partir do momento em que entra o novo quadro legal e há a classificação deste território como um monumento nacional, de facto, as regras do jogo alteraram-se por completo. E muitos foram, de facto, apanhados desprevenidos, ou seja, foram apanhados neste salto em que, de facto, há uma quebra de expectativas muito, 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 muito grande. Curiosamente, o que nós temos assistido é que nós, nas unidades de execução que estamos a levar a cabo, tem havido uma adesão muito, muito, muito favorável. Deixa-me colocar a coisa assim, não te posso dar ainda percentagens de quantos alinham, quantos não alinham, porque estamos em processo de participação, ou seja, estamos a negociar, mas há claramente uma abertura da parte dos investidores para aceitar e confiar nesta nova forma de fazer urbanismo. Eu estou muito, muito satisfeito com o resultado deste processo, dito assim. Dizer também que houve proprietários, isso também importa, houve proprietários que decidiram vender desde logo, ou seja, aceitar o valor do solo que a Câmara tinha fixado e dizer, então eu vendo já, ok? E, portanto, a Câmara já é proprietária nas 7 fontes, não era, não é? Portanto, o plano também tinha esse objetivo e, portanto, a Câmara já são, não vou dizer números para não dizer disparates também, mas já é proprietária de alguns hectares, hectares significativos nas 7 fontes e, portanto, já está a consagrar-se o tal desígnio municipal de constituir o Parque das 7 fontes. E, portanto, sim, é uma situação particularmente interessante porque mistura isso, mistura promotores muito experimentados, ou seja, mesmo muito experimentados, com muita experiência nestes processos, mistura proprietários que não têm nenhuma experiência nestes processos e o papel da Câmara também é assegurar essa confiança, é dar essa confiança numa operação de conjunto, juntando promotores experimentados e alguém que não sabe nada do assunto, imaginem, ou seja, o papel da Câmara aqui é decisivo,
também para dar a confiança necessária a todos os agentes de que a operação é justa e equilibrada, não é? Portanto, ou seja, aí nós temos, a história tem-se revelado particularmente interessante. Sobre a pergunta do António, ao papel da Câmara, eu acho que já fui respondendo aqui quando respondi à RUT, ou seja, a Câmara tem papel decisivo, porque estamos a abrir o caminho, estamos a mostrar como se faz, ou seja, portanto, a Câmara tem papel absolutamente decisivo nestes primeiros passos. Curiosamente, alguns proprietários também já me fizeram chegar a vontade de reunirem-se eles, fazerem eles uma proposta de limitação e avançarem eles. Portanto, estão a perceber o grau de satisfação que isto dá, não é? De repente dizer assim, de repente já tenho proprietários a quererem se associar por eles, e portanto isto, eu sei que é só uma intenção, ainda não está consumada, mas é particularmente interessante. Sobre esta ideia da forma mitigada, o plano de urbanização tratar de forma mitigada alguns... Repara que a perequação tem que compensar as desigualdades que é o próprio plano que introduz. Ou seja, mas há ali uma situação de origem que, de facto, é diferente de terreno para terreno. Ou seja, basicamente o que estamos a assumir é que nós devemos tratar igual o que é igual. Ou seja, se nós temos um solo que tem monumento nacional, que está classificado como monumento nacional e que não tem nenhuma edificabilidade, estranho seria, na minha posição, que o plano fosse tratado da mesma forma que outro, porque, de facto, a sua situação vinculacional, como os juristas gostam de dizer, acho que não disse nenhum erro, Cristina, corrige-me se eu tiver dito errado a expressão, mas basicamente a situação educacional é claramente distinta. Ou seja, basicamente o trabalho que o plano faz é consagrar essas diferenças e tratar de forma igual o que é igual. Ou seja, o solo com edificatória tem toda a mesma edificação abstrata, o solo que não tem essa capacidade edificatória é todo tratado com a mesma edificação abstrata. É esse o princípio da igualdade que está aqui consagrado. Ou seja, o plano tem a responsabilidade de diferenciar, de tratar de forma igual as desigualdades que ele próprio introduz. Essas desigualdades não fomos nós que introduzimos no plano, já lá estavam, ou seja, já decorriam da tal situação vinculacional do terreno. Não sei se foi muito claro a responder, António, mas era um bocado isto. A Cristina tinha a mãozinha levantada, pergunto-lhe se entretanto desapareceu. Não quer para já. Então, José António Lameira está por cá e a pedir para intervir, correto? Sim, obrigado, António. Frederico, só uma questão que eu acho que é sempre crucial nesta questão das unidades de execução e que tem a ver com o seguinte: quem é que realiza as infraestruturas? Em cada operação urbanística, o sistema é de cooperação, é a Câmara que realiza as infraestruturas, e se for a Câmara a realizar as infraestruturas, como é que faz a adjudicação? Quer do projeto, quer da obra. É necessário um concurso público? Eu coloco esta questão porque na OPG1, aqui no Porto, este foi um problema, é um problema importante. Dado o valor, chegámos à conclusão que as infraestruturas tinham que ser executadas pela Câmara Municipal, dada a desconfiança entre proprietários depois relativamente a quem adjudica, a quem faz, a quem não faz, e foi a melhor forma de ultrapassar exatamente esse obstáculo, mas depois pôs-se um problema. Tudo bem, mas é preciso, a Câmara, para adjudicar as infraestruturas, tem que organizar um concurso, e esse concurso, dado o montante em causa, é um concurso internacional, e isto introduz um tempo excessivo a todo o processo. Portanto, como é que vocês fizeram aqui, Fred? Basicamente é assim. Eu primeiro cumprimentar o Sr. Presidente, com muito gosto, que vejo o Sr. Presidente. Bem, obrigado. Não, Almeiras, é assim, basicamente não há uma resposta a carimbo. O que eu quero dizer com isto? Nós estamos nessa fase neste momento, portanto, ou seja, estou a antecipar possíveis respostas que estamos a encontrar, mas basicamente é assim, já percebi que em alguns, ou seja, o que a Ruth dizia há bocadinho, nós temos situações em que há proprietários promotores. E, por exemplo, já percebemos que entre eles, a negociação já se iniciou. Ou seja, alguns promotores dizem assim, eu faço as obras, o orçamento é este, e isso conta como componente do investimento que terá a devida compensação no meu benefício, do ponto de vista percentual, não é? Portanto, ou seja, há situações em que isto vai acontecer. Isso agiliza muito o processo de Palmeiras, ou seja, basicamente é um dos promotores, chega-se à frente com o acordo dos outros dois, por exemplo, são 3 proprietários, mais uma grande vantagem. Mais uma grande vantagem de serem só 3, Rui, ou seja, aquela ideia de só são 3, portanto, basicamente é mais fácil chegar a um entendimento entre 3, e, portanto, há essa confiança.
Também temos o cenário ao contrário, que é, nós também reduzimos ao máximo a dimensão das unidades de execução para tornar a obra de infraestrutura local, ou seja, aquela que eles têm que, a totalidade do encargo que têm que suportar, o mínimo indispensável, ou seja, basicamente, se repararem, só há uma unidade de execução, se calhar posso partilhar para vos mostrar, mas só há uma unidade de execução em que a obra de infraestrutura geral assume essa dimensão, Lameiras, ou seja, essa expressão do ponto de vista de investimento, que é precisamente a via que vai buscar Gualtar. Estão a ver aquela via que vai até Gualtar, não é? Nessa via em particular, é a única via em que a questão que levantas se coloca de forma mais pertinente, porque nas outras, a infraestrutura local, nós tentamos reduzir as unidades de execução e o investimento em infraestrutura local ao mínimo absolutamente indispensável, não é? Isso também nos ajuda nesse processo de facilitador. Naquele caso em particular, na tal via que vai até Gualtar. Curiosamente, um dos proprietários, que não sabe se vai avançar, se não vai avançar, ou seja, está nesse processo, mas também são promotores, ou seja, portanto, também tem essa percepção de que, ou seja, se ele entra, a percentagem de investimento que ele tem irá permitir cobrir isso, ou seja, agilizar esse processo. Mas há esse problema, é verdade. Ou seja, se de repente, se nós temos que assumir que o encargo é assegurado pela Câmara, e a Câmara entra como investidor, e sublinho esta parte, ou seja, o que nós estamos a dizer é que se nenhum dos proprietários assume o custo das infraestruturas, a Câmara está disponível para o assumir, mas passa a ser investidor, ou seja, passa a entrar na banquete especulativo, passa a ter lotes com edificabilidade no valor do seu investimento, na percentagem do valor do seu investimento. Então aí temos de facto esse problema, o mesmo problema que tens na 1, eu diria que é mais agravado porque é uma operação, do ponto de vista da área, é uma unidade de execução muito maior, não é? Ou seja, naturalmente... São três unidades de execução, mas é maior, bastante maior. Mas as três são, da apresentação que eu tive, aquela apresentação que nós tivemos, acho que tem a percepção são as três juntas. Exato. Sim. Muito bem. Manuel Miranda. Tem que ligar o som. Já liguei. Muito boa tarde mais uma vez a todos, toda a gente. Saudar o Frederico pela excelente apresentação e a clareza. Esta é mais uma reflexão sobre precisamente o que estamos a discutir. Acho que há aqui uma conclusão importante que também de algum modo, não muita experiência que tenho nisto, mas que já vai tendo, mas que era, para além da experiência, uma sensação que eu tinha, que efetivamente é decisivo um número muito reduzido de intervenientes em cada unidade de execução. Penso que, e concordo, Frederico, a maior parte das vezes será talvez o critério, não é? O que é que isto levanta? Levanta a questão que pôs o Rui Florentino logo de início, é que ao fazermos unidades de execução pequenas, provavelmente mais difícil é que elas tenham um aproveitamento médio ou próximo do aproveitamento médio e, portanto, aos desequilíbrios, e aí o grande perigo é que se acaba por a dinâmica fazer avançar primeiro as unidades de execução que têm déficit de escalabilidade, porque então aí o município tem que estar a entrar com as compensações antes de ter recebido as outras, não é? Portanto, há aqui um princípio contraditório, que primeiro é unidades de execução como dão número possível de proprietários, mas ao mesmo tempo tentando que elas estejam, digamos, cada uma delas com aproveitamentos e encargos o mais próximo possível da média para evitar estas grandes diferenças. Isto só, quer dizer, não tem uma receita fixa, obviamente, não é? Agora, a questão que eu ponho era esta, é que o grande preço que se paga, ou a grande consequência que isto tem, é que efetivamente, a menos que estejamos numa situação muito isolada, dessas são simples, não é? Os problemas simples não são os grandes problemas, isto implica efetivamente que se tenha que ter uma perspectiva de conjunto e bem estabilizada, que neste caso foi feita através do PU. E o problema que se põe é que, digamos, estamos numa situação aqui, num caso também num investimento perfeitamente estratégico, justifica todo este investimento e empenhamento, etc., mas nas situações correntes nós poderemos confrontar-nos com situações onde não é a unidadezinha isolada que resolve um furo que existe ali no urbano, mas também não são aquelas áreas onde o município tem que pôr nas suas primeiras prioridades, e são situações que exigem a tal enquadramento conjunto. E aí, efetivamente, põe-se o problema, e depois como é? Para cada vez que isso acontece vamos fazer um PU, e portanto eu acho que isto aponta para uma questão que me parece que é um bocado manca o nosso quadro, digamos, de trabalho, porque uma questão é, os planos deviam ser os instrumentos onde se estabelecem as regras fundamentais, o aproveitamento, as matrizes de uso, etc., isso tudo. Depois, devia haver uns instrumentos que eram instrumentos operativos que, no fundo, faziam o papel que aqui fez o PU,
de dar a visão de conjunto, etc., mantendo as regras do PU ou do PDM, não mete regras novas, mas é uma espécie de macro-unidade de execução que enquadra as unidades de execução efetivas. Estes instrumentos não existem, mas deviam existir. A única hipótese que eu vejo, mas é uma questão que anda com a seminar em tempos, mas tem que ser escalpelizada, mas que me parece que no quadro atual, na hipótese a gente tem de fazer isto, é estudar esses instrumentos e aprová-los, se por exemplo o plano em vigor é o PDM, aprová-los na figura jurídica da alteração pontual do PDM, mas aprová-los como aditamentos ao PDM que pormenorizam determinada zona. Era só este desafio que eu punha, obviamente não é para discutirmos hoje, mas que me parece que era pelo menos uma ideia que merece ser discutida. Se calhar tem aqui uma série de fragilidades que não vai... Mas acho que, porque senão, quer dizer, não temos instrumentos, mas precisamos disto. Se vamos para os clássicos, lá entramos na dinâmica de fazer planos, sabendo nós depois o que é o calvário de fazer planos, efetivamente estamos aqui bloqueados na parte operativa. Era só isto, desculpem lá. Mas António, não sei, estou aqui a... Avança. Posso avançar? Bom. Então, eu acho que a intervenção de Miranda é muito oportuna, porque basicamente eu acho que esta história que nos mostra é só a importância de nós termos uma estratégia executória. Exatamente. Ou seja, basicamente eu diria que pode não ser um plano, mas é obrigatoriamente uma estratégia executória. Ou seja, a percepção com que eu estou, trabalhando com vários municípios por esse país, é que o que está em déficit é precisamente a estratégia executória. A estratégia executória pressupõe nós termos resposta na ponta da língua para dizer quais é que são as 2, 3 operações estruturantes que a Câmara vai avançar já. Ou seja, substituir os proprietários se necessário. Ou seja, o que eu tenho assistido é o contrário disso. É a ideia de que eu fixo uma sugestão de unidades de execução e depois tenho uma atitude passiva. Fico à espera que os grandes investidores me batam à porta e que a operação aconteça com o dinheiro dos grandes investidores. Pois eu diria que a unidade de execução pressupõe uma atitude contrária, pressupõe uma atitude proativa, pressupõe a Câmara saber à cabeça, olhando para se o OPGs, ou seja, os nomes da criança vão mudando, mas os que os planos fazem é sempre a mesma coisa, não é? Identificar áreas em que a operação de colmatação é estruturante, por exemplo. Se é estruturante, então definam, peguem nessas áreas todas. Há planos que têm 100 e tal áreas dessas. Isto não faz sentido. Faz sentido é nós definirmos, olhar para essas 100 e tal áreas dessas e dizermos quais é que são as 2, 3 que nós vamos concretizar, até porque neste momento nós temos temos que mostrar caminho, temos que mostrar como é que se faz, temos que ter uma aprendizagem mútua e conquistar uma confiança mútua de operações de conjunto, que é uma cultura que nós não temos, não é? Pós-guerra na Alemanha já o tem há muitos anos, nós não o temos, não é? Portanto, ou seja, basicamente a construção desta cultura de confiança pressupõe de facto uma alteração da posição dos municípios, alterando a posição de passivo para proativo. Eu acho que isso é que é o salto. Eu diria que o plano não é solução, naturalmente. O plano pode ser uma componente importante na estratégia executória. Neste caso, era-o, porque nós entendemos porque é que nós fizemos o plano. Porque o plano anterior era uma coisa de forças para a estratégia executória. E, portanto, fomos surpreendidos com uma necessidade que foi tivemos que alterar o plano. Mas foi uma má surpresa no sentido, não é? Nesse sentido. Então vamos... Já agora, outro comentário muito rápido que o Manel me disse, eu também concordo com o Manel, que é ser estratégico do ponto de vista executório, também pressupõe que haja o cuidado de começar por operações que sejam sedentárias, por exemplo. Alimentando o fundo e tornando, mais uma vez, o sistema mais fiável, mais confiável. Deixa-me dizer as coisas assim. Bem, pede a palavra a nossa colega Cláudia Carvalho. Força. Ora, boa tarde a todos. Cumprimento aqui do Sul, sou de Vila do Bispo, uma coisinha pequenina comparada com as cidades grandes, mas vemos abraços com o mesmo problema e lá estamos nós outra vez na estratégia executória. Era uma questão que eu ia colocar, que entretanto o Frederico acabou por comentar, mas quando nós temos um plano de urbanização em que temos o plano geral definido e depois propomos unidades de execução em que deixamos à decisão depois de quem quer avançar, isso às vezes não é execuível porque eu tenho uma infraestrutura, nomeadamente esse arruamento que tem que ser considerado, e esse arruamento não pode ser feito só 50 metros, tem que ser feito o arruamento todo, não vai ficar 50 metros e depois o resto fica à espera que seja ligado ao montante ou a jusante, todas as infraestruturas e toda a infraestrutura viária. A minha pergunta era
atendendo a que o plano apenas está a indicar unidades de execução, como é que vocês priorizam quem é que avança primeiro e quem avança depois? Já percebi que a Câmara Municipal devia de intervir e fazer a estruturante e depois todas as outras iriam lá fazer o complemento. Mas não havendo essa decisão, o plano acaba por cair, porque se eu optar, se houver um grupo de proprietários que vai fazer o fim da rua, nós vamos depois ter que ficar à espera que o resto aconteça para que os da fim da rua possam edificar. Muito obrigado, Cláudia. Cristina, não sei se quer intervir agora. É muito rápido, eu levantei a mão há um bocado e depois baixei, porque eu achei particularmente importante um ponto que o Frederico referiu, que é o envolvimento da Câmara, no sentido de dizer aos proprietários que ou fazemos todos em conjunto ou eu tomo aqui a decisão de fazer sozinha. Eu sei que isto não é possível para todas as câmaras, porque muitas delas têm grandes dificuldades, mas para aquelas que podem, como a Câmara de Braga, é um sinal fundamental a dar aos proprietários, porque senão a tendência é mesmo ficar parado. Mas pronto, era só reforçar o que o Frederico já disse atrás. Se calhar, estão a ouvir? Sim. Desculpa, é que eu tive aqui um problema aqui nos fones. Eu acho que ou seja, basicamente na minha sistematização, eu acho que as unidades de execução perseguem sempre dois objetivos. O primeiro é assegurar a qualidade urbanística do conjunto. Nessa medida, elas devem ser autónomas, ou seja, é estranho que uma unidade de execução termine numa rua sem saída. Ou seja, por uma razão simples, porque é que não se cumpre o primeiro critério de qualidade urbanística da solução. Certo? Portanto, ou seja, eu diria que primeira mensagem, a unidade de execução deve cumprir o desígnio de qualificar o território. Nessa medida, ela deve ser urbanisticamente coerente e, nessa medida, autónoma. Ou seja, se vocês repararem nas pequeninas unidades de execução que nós fomos delimitando, há esse cuidado. Ou seja, não há dedos, não há pontas soltas. A ideia é que aquela acontece e o território sai qualificado. Ou seja, não pode acontecer o erro crasso, que é acontecer uma unidade de execução que desqualifica o território, mas os amanhãs virão, não é? Neste caso não são os que cantam, são os que constroem, mas às vezes não vêm, não é? Portanto, ou seja, nós não podemos cair nesse engodo, ou seja, eu acho que era um perigo muito, muito grande. O segundo é que a operação urbanística seja rentável, porque isso é que nos dá a garantia de que ela vai acontecer. Ou seja, se nós introduzimos este duplo critério na delimitação de unidades de execução, isto é um grande contributo, ou seja, delimitamos unidades de execução que são autónomas do ponto de vista urbanístico e coerentes e que são economicamente rentáveis. Isto pressupõe, por exemplo, Cláudia, e cumprimento a Vila do Bispo, é o meu cantinho de férias, portanto é um gosto falar de Vila do Bispo, até me perdi só de pensar na Vila do Bispo, mas basicamente a mensagem forte também é essa, ou seja, a decisão é sempre política, no meu entendimento, ou seja, qual é que é a unidade de execução que avança primeiro, deveria ser uma decisão política e politicamente validada e politicamente comprometida. Porque, insisto na mensagem que deixei há bocadinho, quando se limita a unidade de execução, é para executar. Portanto, se é para executar, nós temos que ter a garantia política, económica e financeira de que o município se atravessa caso os proprietários entendam que não é oportuno, que não têm vontade, que querem bloquear o processo, ou seja, as razões legítimas que possam apresentar como proprietários. Portanto, eu diria que essa decisão, ser política, é decisivo. Cabe-nos a nós, urbanistas, eu diria que era quase informar o que é, por exemplo, neste caso, conto-vos um bocadinho aqui no caso das 7 fontes, não é? Ou seja, ali, perceberam que das 24 unidades que nós delimitamos, nem todas são unidades de execução, perceberam também isso, não é? Algumas nós dizemos que são unidades em que o regime até deve ser assistemático, porque não é necessário ter uma unidade de execução, mas há 9 que nós fixamos como unidades de execução por cooperação. Ou seja, quais é que são as 9? São aquelas que permitem viabilizar duas coisas. O primeiro é o Parque das 7 Fontes e o segundo é a ligação ao altar. Ou seja, estas 9 têm que acontecer. Por onde é que o município decidiu começar? Decidiu começar por 3, ou seja, olhando para a sua viabilidade económica, financeira, disponibilidade financeira e por aí fora, decide começar por 3. E decide começar por 3 que basicamente também se percebe, ou seja, uma delas é a principal porta do parque, não é? Aquela tal edifício alto que vos dizia há bocadinho, é excedentária e depois é o arranque do parque, ou seja, as 3 unidades que nós temos neste momento em mãos é o 7, o 6 e o 4, que são contíguas
e que permitem que o tal parque público de 30 hectares, de repente, possa concretizar a curto prazo cerca de 10 desses hectares, ou seja, uma operação faseada, não ser tudo de uma vez. Isso também é interessante, não ser tudo de uma vez. Porquê? Porque, de repente, também colocar estes hectares todos de construção no mercado também nos parecia desajustado, não é? Portanto, ou seja, o facto de ser faseado também eu acho que nos ajuda, até do ponto de vista de ganhar investidores, não é? Ou seja, acho que é uma coisa que nos interessa em particular. Bem, peço então ao colega Fernando Rebelo para fazer a sua intervenção. Faça favor. Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Duas questões muito práticas. De que forma é que o município garante substituir-se aos proprietários que se mostrarem renitentes? Pega-se na avaliação dos seus terrenos e cria-se uma rúbrica orçamental do município com esse valor, porque em abstrato as conversações, a concertação pode iniciar muito bem e pode terminar muito mal. Ou seja, no limite a Câmara poderá ter que substituir a todos os proprietários. De que forma é que a Câmara garante que está em condições de substituir aos proprietários? Esta era a primeira questão. E a segunda tem a ver com de que forma se materializa o fundo compensatório. Porque aqui estamos a falar num fundo compensatório não de uma unidade de execução, mas de várias. De uma área com 9 unidades de execução. Como é que se materializa? Isso é uma conta no banco? Não faço a mínima ideia. São as duas questões, para já. Muito obrigado. Juntamos as do Manel ou responde já, Fred? Posso responder já. Fernando, obrigado pelas questões. A primeira é muito importante, porque basicamente o único mecanismo que nós temos de substituição de proprietários é a via expropriação. Ou seja, nós não há outro. Ou seja, poderia haver outros, ou seja, se calhar a própria banalização deste instrumento de unidade de execução vai apontar para que na lei a gente comece a prever outros, mas neste momento temos que trabalhar com este, que é o da exploração. E aí temos eu acho que algo que nos dá particular segurança na lei de bases, que é a necessidade, a obrigatoriedade, deixa-me colocar a coisa assim, dos planos fixarem mecanismos de avaliação de solo. Ou seja, e nós temos que começar a assumir que o plano propõe uma metodologia de avaliação de solo e essa metodologia de avaliação de solo é o que conta em processos explorativos. Ou seja, eu sei que isto não é jurisprudência nenhuma, mas é preciso começar a fazê-la para nós começarmos a ter ordenamento do território, porque de facto nós não podemos entrar numa operação urbanística sem saber se vai calhar a fava ou vai calhar o brinde, não é? Ou seja, basicamente tem que haver aqui alguma confiança do lado do interesse público e do interesse dos particulares que garanta que o valor indemnizatório justo e execuível está devidamente balizado e devidamente, metodologicamente muito claro e de forma muito transparente, fixado em sede de plano. Ou seja, nós aqui temos essa vantagem. Ou seja, o plano fixou mecanismos de avaliação de solo, tem todo o enquadramento de concertação muito favorável das entidades, portanto estamos muito confiantes que aquela metodologia de avaliação de solo é para levar a sério e, portanto, a garantia que nós temos, que o município, deixa-me dizer assim, tem, de que o valor indemnizatório se aproxima dos valores que nós estamos a estimar, é a confiança no nosso sistema jurídico, basicamente é isto. Não é? É uma lei de bases, uma lei de valor reforçado, diz-nos a Fernanda Paula. Portanto, eu não posso fazer competir a lei de bases por causa das expressões. Eu, não sendo jurista, eu percebo quando a Fernanda Paula nos diz que isso não tem grande sentido, porque é uma lei de bases de valor reforçado e há outra que não é uma lei de bases, não é? Ou seja, basicamente uma sobrepõe-se à outra, não é? Há uma hierarquia na nossa arquitetura do nosso sistema legal e, portanto, é um bocadinho dar corpo a essa linha de pensamento, parece-me decisiva para o ordenamento do território. Sobre a questão do fundo de compensação, o plano aponta, basicamente, a pergunta é boa, mas a resposta ainda é, eu explico. Ou seja, o plano define desde logo o que é o fundo de compensação, quem é que o gera, e que terá, tal como nós temos nos planos a remeter para o regulamento de taxas, por exemplo, aqui também temos a remeter para a criação de um regulamento que vai precisamente responder às perguntas, Fernando, que colocas, que basicamente em sede de criação do fundo, é criado um regulamento que nos permite garantir que o fundo é gerido de forma transparente e regulada. Deixa-me colocar a coisa assim, está bem? O plano define de forma muito clara é que é a Câmara que o gera. E sim, à partida é uma conta no banco, não é? Mas neste caso, deste exemplo da unidade da U9,
ainda não está constituído, o 7 ainda não está constituído. Ainda não, porque, ou seja, era extemporâneo fazê-lo nesta fase em que eu, como vos disse, estamos numa fase de auscultar os proprietários que querem aderir ou não querem aderir. Temos bons sinais de que é para aderir, mas ainda não temos o preto no branco, não é? Portanto, ou seja, vamos... É para fazer assim que se definir quem é que entra na... Ou seja, só o podemos fazer assim que haja o primeiro caso que nos diga que tem que receber, ou seja, o fundo terá que receber uma efetibilidade e sim é que ainda por cima a situação é mais complicada porque pode envolver terrenos, pode envolver área de construção, pode envolver numerário, pode envolver uma série de espécie, não é? Aí há uma vantagem, que é, como o plano faz a avaliação, ou seja, nós conseguimos transformar tudo na mesma unidade, não é? Portanto, ou seja, nós temos mecanismos de avaliação. Repara que nós temos mecanismos de avaliação do solo, mecanismos de avaliação da compensação por excesso, ou seja, tudo está balizado e calibrado para a mesma unidade. Está bem? Mesmo a cedência do terreno, por exemplo, olha a complexidade do processo. Nós tivemos que fazer aqui algumas contas simples, mas tornam o sistema bastante mais complexo, que é transformar o que é uma coisa é o ceder solo para espaço cultural, outra coisa é o ceder solo que tem capacidade edificatória. E, portanto, ou seja, a cedência tem uma proporção. E a proporção está calculada e fixada no plano. Portanto, esse trabalho de casa está feito, ou seja, ajuda muito no processo de constituição do fundo, não é? Portanto, traduz tudo na mesma unidade. Da vossa experiência, para além desta unidade de execução, tem mais alguma já concluída? Temos uma eu apresentei-vos esta porque era mais difícil, tem mais graça. Temos uma do lado, que é o 6, portanto, é coladinha a esta, em que é um grande proprietário, mas um grande proprietário, imagina, 93% do valor das parcelas é de um proprietário, e depois ali 7% que era de outros dois pequenitos. E, portanto, a história não tinha tanta graça, porque é mais chato. Claro. Pronto, okay. Ou seja, vocês diriam aqui no debate, diriam assim, não vale, não é? Assim fui eu, exatamente. Ok, obrigado. Portanto, decidimos não trazer essa. Bem, temos pouco mais de 10 minutos e ainda 2 inscrições, provavelmente as últimas, Manel e Ruth. Manel primeiro. Sim, é uma coisa muito rápida e venho a propósito do que disse a Cláudia Carvalho. Na minha intervenção há bocado eu esqueci-me de falar no outro fator que também complica, que é, por vezes são questões de ordem técnica. Eu posso ter uma unidade demasiado pequena e ela não tem viabilidade técnica de autonomia, não é? E já nem falo da qualidade urbanística, mas é autonomia em termos de ligação infraestrutural. Agora, aí também há soluções que obviamente não são aceitas, mas às vezes acontecem. Eu tive um caso que já avançou até quase em simultâneo com o plano. Foi o investidor no terreno que não tinha ligação direta, nomeadamente viária, à rede existente, e ele propôs-se fazer a ligação toda com a autorização dos proprietários dos outros terrenos, também estavam envolvidos no mesmo plano e na mesma intervenção. Isto depois, a gente consagrou isso no plano, precisamente pegando nesta última questão. Ao criar o fundo, não é tanto criar o fundo de compensação, é ao estabelecer no plano que tudo pode ser sujeito a compensações e tudo pode passar por um mecanismo indireto de, em vez dos proprietários se entenderem entre si, transferirem valores ou o que seja, preferirem lidar unicamente com o município, a quem pagam ou de quem recebem as diferenças num sentido ou no outro, e efetivamente, neste caso, o que é que acontece? É que esse indivíduo eventualmente poderá ter a receber do município, porque faz obra para além daquela que é obrigado, digamos, para a sua intervenção, ele fala por conta de outros, e esse custo um dia há de ser ressarcido quando os outros avançarem, que ficam dispensados de fazer essa obra porque outros fez por eles. Isto, agora, eu acho que aqui é importante a questão da criação de mecanismos indiretos de compensação que devem existir sempre e que ficam ao dispor dos proprietários, se quiserem recorrer a isso, ou se quiserem entender entre si, obviamente que ninguém vai contra isso. E às vezes, agora, obviamente que isto não é uma receita, isto às vezes pode acontecer, outras vezes não, outras vezes é viável, outras vezes não é. Mas, efetivamente, a gente tem que lidar com muita flexibilidade sobre mecanismos operativos. Era só isto que eu queria colocar. Ruth? É rápido, é só perguntar ao Frederico se acha que o momento de envolvimento e de testar as soluções em relação aos proprietários é melhor nesta parte final, ou faz sentido pensar que também é uma alternativa plausível envolvê-los mais cedo antes da coisa estar fechada? Não sei se fiz entender.
sim, percebi bem. Nós, neste caso em particular, como vinhamos do embalo do PU, ou seja, repara que nós apresentamos aos proprietários o estudo urbanístico preliminar. Portanto, ou seja, já em 2017 eles conheceram o esqueleto da operação e os trâmites em que a operação iria acontecer. Curiosamente, tive com o Jorge a avaliar outro dia o nosso percurso, não nos desviamos quase nada do percurso inicialmente pensado do ponto de vista executório, ok? E, portanto, pronto, ou seja, a apresentação, isso também nos facilita hoje a negociação com os proprietários, ou seja, há uma confiança no processo que está assegurada, ou seja, estamos a dizer a mesma coisa há muito tempo, também, portanto, quanto mais não seja por existência, começamos a conseguir ganhar adeptos do outro lado, não é? Ou seja, acabar esta ideia do outro lado, não é? Passa a ser uma parceria, deixa de haver este lado e o outro lado, não é? Passa a ser uma parceria. Portanto, esta linha está a vencer, estou convencido que está a vencer. Sobre noutros casos, por exemplo, noutros municípios, noutras experiências que temos tido, curiosamente também depende um bocadinho do caso. Eu diria que nas soluções que é por imposição administrativa, e então é chegar com uma solução fechada e ponto final parágrafo. Não faz muito sentido estarmos a enganar ninguém, não é? Portanto, ou seja, é para fazer, é para acontecer, a Câmara vai assumir o processo, portanto não nos podemos estar Portanto, basicamente, o processo de discussão pública obrigatório cumpre esse papel. Quando é de parceria, é um bocadinho estranho, de repente, não aparecer uma primeira... Ou seja, antes de se iniciar a discussão pública, não chamar os proprietários a dizer, olha, esta é a intenção, temos este objetivo, temos estes desígnios, isto tem uma solução urbanística que pode apontar neste sentido, ligar o ponto A ao ponto B, formalizar aqui o parque, organizar aqui o equipamento, uma centralidade, ou seja, explicar um bocadinho o critério urbanístico que vai estar na base da solução proposta, para depois, quando o desenho começar a aparecer, e o desenho até pode não ser a Câmara a fazê-lo, mas ter coerência, ter a tal coerência urbanística que há bocado exigíamos que tivesse, não é? Mas fizeram isso? Já houve interações, por exemplo, sim, ou seja, naquela O6 que há bocado vos disse que foi muito fácil, por exemplo, já houve interações entre projetistas, ou seja, basicamente fazer chegar à Câmara uma solução alternativa, dizer assim, e esta solução, nós projetistas acreditamos que cumpre os desígnios que o PU estipulou. Vocês alinham nisto ou seja, há aqui uma interação, não é? Portanto, há aqui porque a lei também o prevê, portanto é uma cooperação, não é? Apareceu-nos, entretanto, presumo, última questão, a primeira no chat, da Elda, e que pergunta o seguinte: em alternativa à expropriação, não se pode optar pela venda forçada quando os proprietários não querem alinhar na execução? Frederico, ou alguém mais que queira responder a esta questão? Imagina a Elda, e eu diria que isto é resposta para juristas, não é para o Frederico. Cristina Guimarães, está em linha? Em videochamada, não estou a ver. Não. Cristina está sem som. Cristina está sem som. Já estou. Temos o António Lameiras, que é também quase jurista, correto? Então passo naturalmente a palavra ao Não, eu só intervi para lhe dizer que estava sem som, Cristina, mais nada, a palavra é sua. Não, o sistema de imposição administrativa está muito diretamente relacionado com a expropriação. Também não esqueçamos que o processo expropriatório começa com a tentativa de aquisição pela via de direito privado, ou seja, primeiro há que tentar, antes de avançar para a expropriação propriamente dita, para o acordo com o proprietário. O Frederico há um bocado tocou num ponto que é extremamente sensível, em particular para os juristas que estão nesta área, que é o quão incompreensível é que tenhamos uma lei de bases do ordenamento de território, de solos, ordenamento de território e urbanismo que aponta num sentido e depois tenhamos um código das expropriações que aponta num sentido completamente diferente. Eventualmente a venda forçada pode ser, Elda, não te consigo dizer com toda a segurança aqui, mas a venda forçada pode também ser contextualizada, mas o que é mais comum no sistema de imposição administrativa é de facto a expropriação, o que acarreta, como todos sabemos, às vezes indenizações de valores perfeitamente irrazoáveis. Agora, só em relação a isto,
a imposição administrativa, mesmo como está na lei, dá abertura a outra questão que provavelmente tenha pouca aplicabilidade, que é a mera substituição do proprietário pelo município, que faz tudo o que ele devia fazer, paga-se todas as despesas que teve e dá-lhes os lotes líquidos que ele teria. Eu diria que isto seria só, na prática, só tinha aplicabilidade numa situação em que o proprietário não está propriamente discordante de fundo do que se vai fazer, mas não quer incomodar-se, digamos, a fazê-lo. Porque se ele estiver discordante da solução, obviamente que não concorda com este método e tem que ir para a expropriação, ou para a aquisição ou para a expropriação, obviamente. Mas também existe esse mecanismo, pelo menos formalmente está na lei, que é uma substituição. Não é uma espécie de requisição temporária, penso que o termo não é incorreto, Cristina. É uma requisição do terreno, o município faz o que era preciso fazer e depois devolve o resultado líquido da operação ao proprietário, que sem se levantar da cadeira recebe os lotes que tinha direito e que no fundo era o que eles teriam se fosse ele a fazer as diligências todas, não é? Portanto, isto do ponto de vista do proprietário pode ser muito bom. Primeiro, a venda forçada está muito também, só que um apontamento está muito associado à reabilitação urbana e não propriamente às unidades de execução. E mesmo essa situação que o Manuel está a referir tem que ser sempre formalizada através de um processo aquisitivo, ou seja, o município precisa de trazer para si a propriedade, porque uma unidade de execução mais não é, na sua concretização, do que uma operação de reparcelamento, e por isso tem que haver aqui também a demonstração da legitimidade. E para haver a demonstração da legitimidade, nós temos que lançar mão dos mecanismos que o regime nos dá e que o próprio Código das Expropriações nos dá, que é adquirir a propriedade através do mecanismo da expropriação. Já agora, desculpa, eu não resisto só porque eu acho que este tema que a Alda levanta toca-se com uma ideia que eu gostava de pegar no sentido mais urbanístico do termo, que é, reparem que eu há bocado vos disse que eu acho que um dos critérios decisivos para a habilitação da unidade de execução é ela ser economicamente viável, ou seja, no seu conjunto. Nessa medida, o esforço que temos feito junto dos decisores políticos é explicar, mostrando as contas, que não se trata de uma despesa, trata-se de um investimento. Ou seja, basicamente é só operação economicamente viável, substituição dos proprietários para o município representa um investimento que terá o devido retorno. E, portanto, é uma alteração radical em relação ao que a expressão representava no outro quadro, que era sempre o município entrar por madeira adentro, era só ficava, não é, fazia o osso e o resto das pessoas com a carne, não é? O resto aqui não. Aqui é uma operação de investimento. E, portanto, nessa medida, eu acho que nós temos que retirar alguns fantasmas desta ideia da expropriação ser um mecanismo que a lei nos dá e, portanto, podemos utilizá-lo e o município, não é pecado o município assumir-se como investidor. E, portanto, ao contrário, eu acho que tem esse dever e, portanto, era muito interessante que nós conseguíssemos, junto dos decisores políticos, retirar este ónus da expropriação ser uma coisa muito má, não é ser um... Não, até porque, se me permites, Frederico, é assim, também... Até hoje houve uma postura sempre muito passiva dos proprietários, porque acham que nada vai acontecer, daí que eu tenha posto também um enfoque, eu tenha realçado as tuas palavras, no sentido de que quando eles percebem que alguma coisa vai obrigatoriamente acontecer, também, muito provavelmente, se não entrarem no sistema, se não cooperarem, digamos assim, começam a pensar no início do processo de expropriação em fazer uma venda por via de direito privado e não esperar pelos tribunais, e até porque eu acho que também importante é preciso começar a fazer mais destas experiências para que a jurisprudência comece a mudar. Porque a jurisprudência dos tribunais tem sido muito penalizante dos investimentos que os municípios se atrevem a fazer. Mas com a existência de vários casos vai ter que deixar de ser, se associarmos isto ainda à nova qualificação, à nova classificação e qualificação de solo, porque também pode haver a alternativa de se considerar, não é este o caso, mas do município ter a capacidade de decidir que aquela determinada área que estava classificada como urbanizável passa simplesmente para rústico, que não tem características
de urbano. E por isso também já há aqui várias ferramentas que podem ser dadas e, se forem bem usadas, que podem ser bastante eficazes. Muito obrigado. Pergunto à Cláudia Concordo, se assim for, será a última intervenção. Tenha a mão levantada. Sim, em complemento ao que a doutora Cristina Guimarães esteve agora a falar, e ainda relativamente à expropriação, nós não temos tido muitas experiências de planos lá em Vila do Bispo, mas temos andado a bater com a cabeça nas paredes com loteamentos da década de 80, enfim. É um filme, uma telenovela mexicana. E o que se passa é que um dos nossos grandes problemas é precisamente o título ao qual a Câmara pode ou não pode intervir. E o que se passa é que eu acho que a venda forçada não está prevista no regite, e uma das coisas que nós temos que fazer para entrar pelos terrenos dos proprietários adentro é a declaração de utilidade pública. E a declaração de utilidade pública, mesmo que depois siga a via amigável, ela é sempre dentro do processo expropriativo. Sendo que no fim do processo, eventualmente, nós tínhamos que ser obrigados a colocar à venda ao proprietário inicial. Não sei se é em primeira, como não sou jurista, não sei se é em primeiro lugar, se o processo em que o proprietário tenha que ser notificado. O certo é que nós, mesmo que se tome posse dos terrenos por via da declaração de utilidade pública imediata, a seguir nós temos que colocar os terrenos à venda e os proprietários têm que ser consultados. Agora, não sei se no primeiro processo é exclusivo aos proprietários anteriores, se é aberto a todos. Agora, portanto, a venda forçada não me parece que tenha enquadramento nem nos planos, nem na resolução de problemas com algum tempo, nomeadamente nos loteamentos antigos. Muito obrigado. Pergunto ao Frederico se quer tecer alguns comentários finais. Agradecer a vossa paciência, são 8 da noite, eu fico muito comovido com a vossa militância. É inspirador, pelo menos para mim é inspirador. Ainda estamos 51, Da minha parte, 3 notas finais, porque já ultrapassamos as 20 horas. A primeira, para agradecer a todos que participaram, que fizeram questões, que fizeram intervenções, e dizer que foi um enorme gosto moderar o Frederico, que eu conheço já há muitos anos, e que aprendi bastante com esta intervenção. Esta discussão não acaba aqui, é uma discussão que começou há 25 anos, algumas das questões eu dizia inicialmente, provocatoriamente, que ainda eram as mesmas, enfim, era em jeito provocatório, mas se fizermos um ato de contrição, vamos ver que efetivamente ainda temos pouca prática e as questões são as mesmas, e é com estes exemplos e com esta partilha de exemplos práticos que se vai fazendo conhecimento. E para se fazer esse conhecimento e para se discutirem estes temas, no dia 15 e 16 de junho, a Associação Portuguesa de Urbanistas vai organizar o seu congresso anual em Matosinhos. É dedicado aos temas da execuibilidade dos planos e do planeamento, e os processos executórios estarão na ordem do dia. A terceira nota é uma questão que eu deixo aqui à comissão organizadora deste ciclo de conversas, para, se eventualmente achar interessante, colocar este tema também à discussão, e que é o seguinte: quais as consequências da adoção dos mecanismos perequativos no funcionamento do mercado fundiário? Parece-me a mim que tem muito a ver com as políticas públicas que hoje discutem e que é muito necessário nós fazermos conhecimento e darmos alguns saltos epistemológicos. Muito obrigado a todos e a todas. Foi um gosto, reitero, moderar este painel. Isto foi uma conversa que a gente perdeu a noção do tempo, ficaríamos aqui com certeza mais tempo. Boa noite a todos e a todas, até à próxima. Aguardem um abraço muito grande a todos. Das próximas conversas. Diga, Manel. É só pegar nas suas palavras e formular votos que daqui a 25 anos estejamos aqui todos a discutir unidades de execução. Exatamente. Mas que elas estejam concretizadas. Mesmo que não estejam, desde que estamos cá todos a discutir, já não era mal. Muito bem, muito obrigado a todos e a todas. Até à próxima.